Gente, agora sério de verdade. Na disciplina de líquidos, é uma. Primeiro, boa noite. Se vocês já sabem, a apresentação vocês já sabem, né? O que vocês já sabem, eu vou passando, tá? A disciplina de líquidos, eu acho ela bem tranquila, no sentido de que trabalha todos os líquidos do nosso corpo, e a grande maioria do que eu vou falar, talvez vocês já tenham escutado, até mesmo de mim, em outras disciplinas, né? Então, acaba sendo uma quase repetição, né? Quase repetição. Então, não acho que seja uma matéria ruim, eu acho que seja uma matéria bem tranquila e parece que ela contempla aulas práticas, tá? Presenciais. Mas aí eu vou trabalhar esse sentimento a semana que vem. Semana que vem a gente já está mais equilibrado e já consegue trabalhar essas coisas aí que vão acontecer no decorrer do semestre, tá bom? Mas lembrando que mesmo que contemple aulas presenciais, quem não der para vir, não tem como vir e tal, ninguém sai prejudicado, lógico que perdeu a aula, mas não prejudicado no sentido de nota, frequência e tal. E lembrando que para tudo que a gente não conseguir participar agora, tá aí o estágio para resolver, tá aí outros momentos presenciais que a gente vai ter. Não precisa de desespero, porque eu entendo que nem todo mundo vai conseguir participar. Isso aí é uma coisa que a gente já tem noção por conta da situação que a gente está vivendo, tá bom? Então, esse desespero eu não quero em vocês, não quero gerar esse desespero em vocês, eu quero vocês bem calmos para esse semestre. Em relação aos nossos compromissos, as meninas de segunda já viram isso aqui, vamos reafirmar. Esse semestre começa a ser cobrado de vocês as frequências. Semestre passado a gente estava aí adaptando essa questão de ser remota, toda essa dificuldade e tudo. Esse semestre a gente já sabe como é que funciona, já tem noção de como é que as coisas, a música toca, então as frequências vão ser cobradas de vocês. Acredito que nas próximas semanas a gente vai sair daqui do Teams, né, e vai migrar já para o AVA, o que deixa vocês mais presos à frequência no sentido de participação, porque agora eu já consigo baixar a lista a partir aqui do Teams, e isso é cobrado, isso é um aviso que eu estou dando para vocês, para todas as aulas, para vocês ficarem conscientes disso. Nós já conseguimos baixar a frequência que dá para a gente o nome de quem está na sala, a hora que você entrou, o tempo que você ficou, se você entrou, saiu, caiu, a gente entende que o cair é normal e voltar é normal. Mas para aquela pessoa que só entrava e saía para dizer que estava lá para assinar a frequência já não vai mais computar. Então, muito cuidado com essa questão de participação, porque a partir desse semestre passa a ser aí obrigatório vocês estarem em aula, tá bom? Porque já deu tempo de todo mundo se organizar em relação à internet, em relação a horários, tá? Então, por favor, tenham muito cuidado com isso para que não haja reprovação em função de frequência, porque não necessariamente eu que vou lançar essas faltas, o próprio sistema vai fazer isso a partir do momento que nós migrarmos para o AVA, tá bom? Participação nas aulas remotas. O que é isso? É isso que a gente está fazendo. Vamos tirar esse negócio de ficar escondido atrás do telefone, do computador e não conversar com o professor. Vamos expor as nossas dúvidas, vamos viver porque a gente estava semestre passado com aquela ideia de que não, o professor fala sozinho e eu vou ficar quieto e tal, ou então eu coloco o computador ali e vou lá na cozinha fazer alguma coisa. A gente vai tirar isso da nossa vida, vamos assistir aula como se a gente estivesse assistindo aula presencial para isso fazer sentido, porque nada que a gente está vivendo agora vai se repetir. A gente não pode ficar acumulando problemas para o futuro, a gente vai resolver os problemas de agora, tá bom? A realização de atividades formativas, eu ainda não coloquei nada para vocês. Eu sei que muita gente não está com o AVA aberto ainda, então eu estou dando um tempinho para normalizar, para depois a gente entrar para essa questão de colocar atividades para vocês, tá bom? E em relação a notas, divisão de notas, eu vou deixar para a semana que vem, porque eu ainda não tenho certeza de vai ser nível 1, nível 2, embora no meu pensar, que é só meu, essa deve ser uma disciplina aí de nível 2, que vocês precisem alcançar 2.500 pontos, se nada tiver mudado para aprovação, tá bom? E as provas, esse semestre, continua vindo no Forms, né, naquele formulário lá do Google Forms, com a diferença que nós ganhamos a autonomia de verdadeiramente aplicar questões de provas de concurso, de questões de ENAD. Por isso eu falo que as aulas esse semestre têm que ser mais aproveitadas do que o semestre passado, para depois vocês não colocarem a desculpa de que não foi falado, não foi dito alguma coisa nesse sentido, porque as provas
nós ganhamos a autorização para que elas venham rigorosamente como a gente fazia antes, em provas presenciais. Então, tenham muita cautela com isso e começou a aula, pega o caderninho, coloca do lado e vai estudar de verdade. Não fica andando para lá e para cá, ou então deita com o computador ou com o telefone nas mãos, que isso não vai funcionar, tá? E essa matéria aqui vai ser cobrada em tudo para vocês. Então, precisa que vocês estejam presentes nessa matéria de verdade. Não só o corpo, mas a alma também. Tudo bem, gente? Tranquilinho? Tranquilinho? Responde eu. De Bobs. Beleza, então. Tranquilinho. Beleza, obrigada por me Tranquilo. responderem, tá? Então, vamos lá de líquidos biológicos, tá? Hoje a gente vai começar falando do procedimento de coleta de sangue, tá? Depois da coleta de sangue, eu vou fazer uma diferenciação de soro e plasma para vocês. E nas próximas aulas, aqui está aqui o cronograma, a gente vai trabalhar basicamente todos os líquidos corporais. Muitos de vocês já viram essa introdução de forma talvez menos profunda, quando a gente fez parasito e líquidos. Alguns de vocês já viram parasito e líquidos. Então, a disciplina para essa turma vai ser bem light, bem tranquila, mas tem uma outra parte da turma que não viu nada de líquidos. Então, essa é uma parte que talvez tenha, assim, um pouco mais de dificuldade, tá bom? Então, para quem já viu, beleza. Para quem não viu, a gente começa agora. E aqui está o cronograma para vocês, do conteúdo da disciplina todo, tá? Está datado até a primeira VA. Quando passar a primeira VA, eu coloco a data do restante para vocês. Nota que eu deixei em vermelhinho aí, uma datinha aí para revisão, e a data da primeira VA oficial, que provavelmente vai acontecer dia 8 de outubro, tá bom? Lembrando que na primeira VA contempla todo o conteúdo que foi dado no primeiro bimestre, e na segunda VA vai contemplar o conteúdo do semestre todo. E eu acho que a prova vem mais extensa esse semestre, não sei o quanto, mas acredito que ela venha mais extensa e mais rigorosa. E por mais que vocês trabalhem em equipe, não adianta vocês negar para mim que vocês não trabalham em equipe. Vocês sabem que quando a prova vem rigorosa, é difícil até do Google ajudar vocês, né? Vocês entendem essas dificuldades. Então, bora dar atenção aí para os conteúdos, tá bom? Meninos, eu vou parar aqui só um minutinho. Estudante sabe tudo. Das sabe nada, dificuldades vocês é o que a jogam gente mais curso. sabe. Da dificuldade é o que a gente mais sabe. Peraí só um pouquinho, eu vou fechar aqui um pouco. Tava gravando, vocês falando. Ela mesmo falou, então tudo bem. Ela vai ter que começar do zero agora. Gente, o aba de vocês não tá funcionando. Né? Pronto, voltei. O que você quer? Quem tá perguntando o aba aí? O aba não de... tá funcionando. Não, né? Ué, parece que está instável essa semana. Nem todas as disciplinas, para mim, não apareceram ainda. Tem disciplinas que não apareceram, né? Talvez seja o caso de vocês também. Não sei dizer, né? Então, essa semana tá ruim, mas quem sabe a semana que vem já melhora, né? Espero mesmo. Bora lá? Bora começar a história aqui? Vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Vamos começar fazendo a coleta, tá bom? Por que eu tenho que aprender os detalhes de uma coleta? Por que eu devo aprender a colher corretamente? Primeiro de tudo, o primeiro ponto que eu tenho que abordar com vocês. Grande parte dos erros que acontecem dentro do laboratório estão ligados à fase pré-analítica. Onde está a fase pré-analítica? A fase pré-analítica vai do recebimento do paciente, instruções do paciente, até o momento que eu coleto o sangue. Do momento que eu coleto o sangue e começo a fazer a minha análise, eu estou na fase analítica. Quando eu termino de realizar todos os testes e vou digitar resultados, entregar resultados, eu estou na fase pós-analítica. Mas a gente entende que grande parte dos erros que acontecem dentro do laboratório, mais ou menos 70% desses erros, estão relacionados com a fase pré-analítica, onde recepção do paciente, instrução dos pacientes, ou mesmo a coleta
das minhas amostras, tá? Então, a culpa, geralmente, por mais que a gente pense que está na fase analítica, grande parte dos erros acontece na fase pré. E aí eu sempre ressalto a ideia de que se você falar para mim que achava que os erros aconteceriam mais na fase analítica, eu vou falar assim, nossa, mas você não estudou? Porque na fase analítica, somos nós que estamos diretamente relacionados com o laboratório. É o biomédico, é o profissional que está ali realizando o exame. Então, se eu disser que os problemas acontecem ali, obviamente eu teria que afirmar que eu não estudei, que eu não sei trabalhar. Bom, mas não é isso que acontece. Grande maioria dos erros do laboratório provém da fase pré-analítica, falta de treinamento, né? Falta de conhecimento acaba gerando essa porcentagem de erros. Vocês me perguntam, professora, mas tem muito erro, acontece muito erro na fase pré-analítica? Acontece erros demais, incontáveis erros. Vou citar alguns deles para vocês, tá bom? Indicação do exame. Nem sempre o exame está sendo indicado para o que realmente para a queixa principal do paciente. É uma das coisas que a gente mais vê acontecendo, tá? Redação do solicitante. Quantos pedidos de exames vocês já pegaram, já viram, já ouviram falar que você não consegue nem mesmo ler o que está escrito? Não sei se a meninada que está aí no laboratório já tiveram contato com essa questão de eu chamo de hieroglifos, que são digitados pelos clínicos, que são escritos pelos clínicos, e a gente tem que adivinhar. Na nossa tentativa de adivinhar, a gente pode perfeitamente incorrer em erros, colocando o paciente para fazer um exame que, na verdade, não era aquele que ele precisava, né? E o exemplo, o conselho que eu sempre dou, para quando vocês pegarem esses pedidos que são impossíveis de identificar o nome do exame, manda de volta para o clínico, manda de volta para onde o paciente foi atendido, para que a pessoa que passou aquele pedido de exame entenda que você não é obrigado a passar por essas provações, porque, infelizmente, a gente não consegue ler e não consegue adivinhar. E eu acho muito importante que a pessoa que está emitindo esse tipo de pedido, ele saiba que realmente está difícil trabalhar com esse tipo de escrita, né? É realmente uma coisa quase que inaceitável. E nós tivemos uma lei, há um tempo atrás, que falava que os pedidos, as solicitações médicas, medicamentos, eles deveriam ser digitados. Mas isso não aconteceu, isso não se tornou real, tá? Isso não se tornou real para a gente, tá bom? Instruções ao paciente pode levar a erros? Pode, porque o paciente pode perfeitamente não compreender o que foi solicitado, tá? Então, a melhor indicação que a gente tem é que essas indicações de exames sejam dadas ao paciente por escrito, né? Você fale para ele exatamente o que você quer, mas faça essas indicações por escrito para ele. É a melhor forma que a gente tem de diminuir a possibilidade de erros na fase pré-analítica, tá? Depois eu tenho o procedimento de coleta. Gente, profissional mal treinado, profissional que não se dedica, acaba não aprendendo a realizar um procedimento de coleta bem feito. E às vezes eu não estou falando para vocês, não é o tremor na hora de coletar, não é o errar a veia, eu não estou falando disso, eu estou falando de usar o tubo errado, o garrote excessivamente apertado. São esses detalhes que fazem a diferença na hora da realização do exame. Então tem que ter muita cautela com isso, é por isso que a gente precisa treinar antes de fazer e precisa estudar a teoria para depois vocês conseguirem executar uma prática muito bem feita, tá bom? Outro problema que a gente tem, acondicionamento e preservação e transporte de amostras. É muito comum o paciente chegar para a gente com uma urina que ele colheu de manhã cedinho, mas ele chega no laboratório 10 horas da manhã com essa amostra. Essa amostra tem que ser descartada, desprezada, ela não serve para análise. A gente tem um tempo de viabilidade para a urinálise, por exemplo, de 2 horas. Excedeu esse tempo, se ela não está refrigerada, ela deve ser descartada. Mas nem todo laboratório segue essa regra. A gente sabe que o momento agora é extremamente competitivo. A gente entende isso. Então, alguns laboratórios estão passando por cima da qualidade, de um serviço com qualidade para ter quantidade. E isso tem que ser muito levado em consideração.
porque o acondicionamento da amostra está diretamente ligado ao resultado, à qualidade do resultado do paciente, né? E a gente tem que entender isso, eu tenho que saber explicar para o paciente e tenho que dar as regras que ele deve seguir. Não é incomum você chegar num laboratório super tarde com uma amostra e eles nem perguntarem qual foi o horário que você coletou. Eu quero que vocês entendam que nós, como profissionais, a gente entende que após 2 horas da coleta dessa amostra, ela começa a dobrar a quantidade de micro-organismos que tem ali. Então, eu saio de um estágio de normalidade e entro num estágio aí que é um pouco, de repente, num estado patológico, sem necessariamente ter uma doença. Então, tem que ter muita cautela com esse momento que a gente está vivendo aí, onde leva-se muito em consideração a quantidade, ao invés da qualidade da amostra que a gente está recebendo, tá bom? Que mais? O que é importante para eu realizar uma boa coleta? Primeiro, é preciso que eu anote o horário da coleta que o paciente está realizando? É interessante. Por quê? Porque vamos imaginar que vocês é um posto de coleta que está coletando para enviar para outra cidade. Quem está no interior vai trabalhar assim. Alguns exames eles vão terceirizar, então ele colhe e envia para o laboratório aí de referência. Então é interessante a gente receber o registro do pedido, a ficha do pedido do exame, com o horário que essa amostra foi coletada, né? Até no caso da urina, é muito importante que se pergunte para o paciente qual foi o horário da coleta dele. Isso é muito importante, tá bom? Uso de medicamentos. É importante ser relatado para uma coleta de sangue, sim ou não? Alguém pode me responder? Sim. Sim. Quem falou comigo? É Antoniel? Uhum. E quem foi a outra? Milena. Quem? Milena. Milena, sim. Então, vocês falaram que medicamento é importante ser relatado. É importante ser relatado. Eu posso, por exemplo, Milena, pedir para o paciente não fazer a utilização desse medicamento para que ele possa fazer a coleta depois? Tipo, ele não toma um remédio ontem e vem hoje em jejum para poder fazer a coleta da amostra? Acredito que não. Ele tem que ficar com o medicamento? Como funciona isso? Mas ele não deveria estar em jejum? Eu acho sim que você deve procurar saber Hum. se ele pode ou não ficar sem esse medicamento. Se ele puder, aí sim ele vai sem o medicamento. Mas se ele não puder de jeito nenhum ficar sem esse medicamento, tiver prescrição restrita médica, aí ele tem que ir com o medicamento. Exatamente. Nós não fazemos a retirada do medicamento do paciente, ok? Se for um medicamento de uso continuado, né, um antihipertensivo, pode ser aí um medicamento para o diabetes, medicamento para quem tem problema cardíaco, alguma coisa nesse sentido, nós não retiramos do paciente um medicamento de uso continuado, ok? O que nós fazemos é apenas anotar o medicamento que está sendo utilizado naquele momento. Agora, se é uma vitamina, se é um remédio para dor, alguma coisa, para dor, eu digo, momentânea, é lógico que eu vou indicar que o paciente faça uso pós-coleta, né? Para que não interfira no meu exame. Mas os medicamentos de uso continuado, nós não vamos retirar do meu paciente, tá? Antoniel, usa ou não usa o garrote para coleta de sangue? E qual a regra? Tem regra para isso? Usa, não Usa o garrote ou excedendo não 1 usa o garrote? minuto. Usa. Exatamente. Na verdade, assim, existe a regra de não exceder 1 minuto, porém a gente entende que a regra principal é o sangue fluiu na Tira. seringa ou no tubo para coletar vácuo, retira o garrote do paciente, tá? Uhum. Porque a gente entende que o excesso do garroteamento pode levar à hemólise dessa amostra. Então, o garrote tem um tempo máximo de 1 minuto, mas se eu não usar esse critério de relógio, eu uso o critério de retirar quando o sangue fluir no tubo ou na seringa. E para quem está pensando assim, nossa, mas eu não sei coletar, a hora que eu arrancar esse garrote, para o sangue. É verdade, é verdade. Então a gente vai deixar para seguir essa regra quando nós já tivermos muita certeza do trabalho que a gente consegue executar, tá bom? Então, assim, quando a gente está começando,
recém-formado, estagiário, a gente vai deixar o garrote no braço. Quando eu já tiver uma experiência, eu vou começar com o garrote, no meio do procedimento de coleta, eu já tiro esse garrote do paciente, tá bom? Isso vai vir com o tempo, vai vir com o amadurecimento profissional de vocês, tá bom? Frascos que devem ser utilizados. Gente, as cores dos frascos, eu acho que a gente já trabalhou essa ideia de cores de frascos. Isso é de conhecimento internacional, não é nem nacional. Preciso saber, professor, o que tem em cada tampinha daquelas? Sim, você precisa saber. Porque quando eu pedir para você uma determinada amostra, eu quero que você colha exatamente o que eu te pedi. Se eu falar, olha, eu quero fazer uma glicose num tubo fluoretado, você precisa ir lá e coletar num tubo cinza para mim. Não, eu quero fazer agora um TAP e um TTPA. Então, você tem que entender que o TAP e TTPA só pode ser feito no tubo com a tampa azul. Então, eu preciso obrigatoriamente conhecer todas as cores de tubos e entender o que tem dentro dela e, mais do que isso, saber em qual exame eu vou utilizar. Ah, voltando no garrote rapidamente, se nós formos fazer provas de coagulação, TAP, TTPA, fibrinogênio, meninos, comecem a se familiarizar com esses nomes de exames, tá? TAP, TTPA, fibrinogênio, o ideal, e eu estou falando do ideal, o desejável, é que eu não use garrote no meu paciente, tá? Mas, se você não conseguir, use o garrote com o menor tempo necessário para proceder essa coleta, para não haver interferência, tá? Porque a gente vai fazer aí provas de coagulação quando o médico pedir TAP, TTPA, são provas de coagulação, e o ideal é que a gente consiga coletar sem garrote, se for possível, tá bom? Então, junto com os tubos, eu preciso... tem uma sequência certa para utilizar os tubos, que eu vou passar para vocês, e os anticoagulantes, se tem, se não tem, nós somos obrigados a aprender, quer queira, quer não, tá bom? Outra coisa, por exemplo, eu preciso, se não for coleta de sangue, óbvio, eu preciso que venha descrito para mim a região anatômica onde eu deva coletar a amostra. Isso fugindo do sangue, indo, por exemplo, para um micológico. É muito importante que o clínico descreva para mim que o raspado da lesão é em tal região, é na virilha, é no quadril, é no cóccix, é nas costas, é na lombar, é no braço. Eu preciso da perna direita em tal posicionamento. Por quê? Porque se o clínico não falar para a gente onde está o que eu devo coletar, eu vou despir o meu paciente. Isso é totalmente antiético. Então, lógico que dependendo do paciente é até interessante, não vamos nem mentir, né? Mas, levando em consideração que nem todo paciente vai ser o paciente dos seus sonhos, seria muito interessante vir descrito a região anatômica. Não estou falando de sangue. Quando a gente foge da coleta de sangue e vai para outras coletas, é muito importante que venha descrito a região anatômica onde você deve proceder à coleta. Isso acontece muito com raspado de pele, que não é quando não é na mão. O médico pede assim, ó, raspado de dorso. Mas ele não fala nem que é na frente, né, de lado do outro, em cima, embaixo, o paciente acaba tendo que retirar a vestimenta toda e às vezes acaba sendo constrangedor para o paciente. Então é muito importante que venha descrito, se possível, onde eu devo coletar. Quando é micose na virilha, é desgastante, porque a gente não sabe que altura está essa micose, micose debaixo da dobra da mama. Então, assim, tem que ter um preparo emocional muito grande, o paciente acaba se sentindo desconfortável. Então, o ideal seria que viesse descrito para a gente onde exatamente eu devo coletar essa amostra. Isso é muito importante para uma boa coleta, tá? E a de sangue? O que eu preciso saber? Vamos lá. Para a coleta de sangue, eu preciso saber controlar algumas variáveis, né? Algumas condições analíticas. O que eu tenho que saber? Primeiro, que existe variação cronobiológica para resultados, né? Isso nós já sabemos aí, que alguns pacientes do sexo masculino apresentam alguns resultados para alguns exames, pacientes do sexo feminino apresenta outros, adultos um resultado, idoso outro resultado, crianças outro resultado. Isso eu preciso compreender, tá?
Porque se você não anotar lá, por exemplo, a idade do meu paciente, a Maria fulana de tal pode ser tanto uma criança quanto uma idosa. E quando eu tiver os resultados, eu vou ter muita dificuldade de interpretar se eu não souber qual que é a idade do meu paciente, tá bom? Gênero do mesmo jeito. Feminino ou masculino, eu preciso saber. E eu sei que nós estamos na era da modernidade. Odeio ter que comentar isso, mas estamos na era da modernidade, né? Então, eu preciso saber o sexo biológico do meu paciente em questão, tá bom? Porque os resultados são comparados com o sexo biológico, porque isso é importante a gente citar, porque nós estamos numa era moderna, onde o que parece nem sempre é, tá bom? Idade do paciente. É Rosângela, importante. Oi, pode falar. eu Quem acho é? que eu perdi. Antoniel. Fala. O que é variação cronobiológica? É o resultado de acordo com a idade biológica do meu paciente. Ah, tá. Uhum. Com o tempo biológico dele. Idade, eu nem vou repetir isso de novo. Posição. Já que você estava com o microfone aberto, Antoniel, faz diferença eu colher sangue do meu paciente deitado, sentado ou de pé? Aí deve que sim, né? Deve, não. Ou faz ou não faz. A A gravidade. gravidade? Gravidade. Sei lá, Olha talvez só. as coisas mais pesadas vão mais para baixo, então eu não sei. Exatamente. E também o próprio posicionamento, no sentido de garrotear, dependendo da posição, é muito ruim para a gente. A concentração de eletrólitos, a concentração de proteínas, fica muito variável de acordo com a posição do paciente, tá bom? Particularmente, a gente prefere a posição sentada, tá? É a nossa melhor posição. A pior posição é a de pé, porque é muito desconfortável para a gente proceder à coleta com o paciente de pé. Mas precisa, professor, coletar de pé? Sim, tem gente que tem fobia de sentar. Se ela não senta, o que você vai fazer o quê com ela? Amarrar? Não vai. Então, você vai ter que colher na necessidade do paciente. Ó, já tive que colher de paciente de pé, porque ele tem fobia do ambiente e ele não consegue sentar. Então, é melhor você colher dele de pé antes dele dar um safanão em você, né? Então, colhe nele de pé. Outra posição que eu acho muito ruim, e aí não é por causa da posição em si, mas por conta da dificuldade de coleta, é deitado. Porque aí o paciente fica todo equilibrado e a pressão diminui. Então, assim, para a gente, dependendo do paciente, para a gente pegar a veia de um paciente hospitalizado, acamado, eu acho muito difícil pegar deitado. Não é impossível, eu só acho que das 3 posições, a melhor é a sentada, tá? Eu acho de pé muito desconfortável e deitado eu acho que deixa o sangue assim, ó, estável. E aí, para fazer volume, realmente complica, especialmente se for um paciente aí hospitalizado, tá? Não esquece, não, que alguns pacientes vão pedir para deitar no laboratório, né? Nós temos uma maca disponível para isso. Eles vão pedir para deitar durante o procedimento de coleta. Ele vai falar assim: olha, eu preciso deitar porque eu desmaio. Acredita nele, viu? Acredita no paciente. Se ele falou que ele desmaia, então ele desmaia. Põe ele deitado e colhe dele deitado. Porque senão você vai passar aperto. Quando você estiver colhendo o braço do paciente, ele começa a desmunhecar na cadeira e cair para baixo, tá? E aí, isso realmente é uma situação delicada, que você está com uma agulha na mão, furando o braço dele e ele está caindo da cadeira. Então, tem que ter alguém para segurar esse paciente. Então, se ele falou para você que ele desmaia. Não discute com ele, não olha pelo tamanho, pela farda de polícia que ele está usando, não, que ele desmaia, tá? Põe ele deitado e procede essa coleta com ele deitado, tá bom? Atividade física. Alguém pode me falar se eu posso fazer atividade física antes do procedimento de coleta? Posso ou não posso? Depende do exame, por exemplo, um CPK pode ter uma alteração, né? Se a pessoa Liliane? realiza... Isso, Liliane? isso. Só CPK, Liliane? Tem outros exames também, né? Para quem não sabe, CPK é enzima cardíaca, tá? Isso, PSA, Mas tem outros... PSA. Olha só, meninos, de uma forma geral, generalizando, Hormônios tira o exercício também, né? Quem? Dosagem de Hormônios. hormônios. O paciente vai criar um estresse, vai ter alteração, tá? Creatinina, vou ter quebra de fibra muscular aí, vai levar alteração na creatinina, tá? Então, assim, Lipidograma ou não? Alguns. Lipidograma não.
EAS, eu posso ter proteína na urina, né? Tem gente com raciocínio lógico aí. Eu tô gostando desses raciocínios lógicos, gosto disso. Então, de uma forma geral, vamos tirar a atividade física desse paciente da noite para o dia que antecede, da noite para a manhã que antecede o procedimento de coleta, tá? Especialmente os exercícios físicos extenuantes, maratona, peso. Vamos tirar isso desse paciente, porque pode levar uma alteração que vai ser passível de confirmação em um outro momento, e pode ser que ele vá confirmar em um outro laboratório. Então, o ideal é que a gente não esteja errados, né? Então, vamos retirar a atividade física desse paciente na noite para a manhã que antecede aí. Inclusive, eu não aconselho que ele vá de bicicleta fazer o exame, porque é exercício físico, não vá correndo, né? Ele vá na calma dele. Para quem falou PSA, paciente que vai de bicicleta, a cavalo, fazer o exame de PSA, ele vai massageando a próstata. Quando ele chegar lá, quando nós dosarmos o PSA dele, né, vai dar alterado, ele vai ser encaminhado. Se você não repetir o exame, dependendo da concentração do que foi dado, ele vai ser encaminhado para o toque. Talvez ele não queira isso ainda, ou queira, não sei, né? Mas então tem que ter muita cautela com essas alterações, porque pode ser por erro nosso. E outra coisa que eu ressalto, cada vez que eu errar por falta de informação, eu vou ter que repetir o exame e o paciente não arca com os custos da repetição, tá? A repetição é do laboratório, ela não leva custos para o paciente, então muito cuidado com isso aí, tá? A questão do jejum. Jejum, grande parte dos exames trabalham a ideia do jejum. E uma coisa muito importante para ser ressaltada aqui é que jejum, gente, é sem alimento, mas pode beber água. A água está liberado. O que não está liberado? Nenhum, porque no jejum intermitente me falaram que o chazinho não quebra jejum, tá? Mas aqui pro nosso exame vai quebrar sim, tá? O chazinho, a bolachinha creme cracker, o cafezinho, o leitinho da madrugada, sem açúcar, tudo isso quebra jejum, tá? Então aqui é jejum mesmo. A única coisa que nós vamos liberar para o paciente é a água. Até o momento, eu desconheço algum exame nosso de análises clínicas que requer a necessidade de jejum hídrico. Então, a água está liberada. O que eu não vou liberar para ele é qualquer tipo de alimentação, independente do que ele citar para mim. E os vozinhos, as vozinhas sempre falam para mim que o chazinho não quebra jejum, minha filha. Eu tomei cafezinho preto sem açúcar, não quebra jejum. O nosso jejum quebra, tá? O nosso jejum quebra sim, então ele não vai comer nadinha para o dia do exame. E outra coisa importante, nós temos variações na necessidade do jejum. Eu tenho um jejum que eu falo que é opcional, tanto faz fazer como não. Eu tenho um jejum que é desejável, é interessante que o paciente faça, e eu tenho um jejum que é obrigatório, ele é obrigado a fazer aquele jejum, tá? E os jejuns do laboratório vão de 4 horas a, no máximo, 16 horas, tá? Nós gostamos de ficar com um máximo de 14, 12 horas estourando, mas existe a possibilidade de fazer exames de pacientes com 16 horas de jejum, embora nos dias atuais eu mandaria de volta para casa e fizesse um jejum só de 12 horas. E para quem não entende a minha teoria desse excesso de jejum, é porque depois de algum tempo, ao invés de você estar com uma hipoglicemia, né? Estou muito tempo com fome, vou fazer uma hipoglicemia, vai estar tudo baixo. Na verdade, o que acontece é um reequilíbrio do seu organismo, voltando a valores normais, porque o seu organismo tende a te normalizar para você não entrar em choque. Então, eu não gosto de jejum excessivo, tá? Porque depois das 12 horas, seu organismo já começa a reequilibrar você de novo. Então, não gosto disso não, tá bom? Dieta e uso de drogas para fins terapêuticos, a gente tem que avaliar o que está fazendo. A dieta da moda é o jejum intermitente. Muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, muita alteração de exame em função disso, muito exame falso normal. Agora né? é low carb. O que é low carb? Low carb é da proteína? Carboidrato. Menino, não quero nem ver o colesterol desse povo. Quero nem ver. Carboidrato. Quero nem ver. Vai matar o povo tudo do coração, mas tá tudo certo. Se emagrecer, tá tudo certo. Dieta da moda, então, agora é low carb, né? Não é jejum intermitente. Vou falar isso aí agora, tá? Pode deixar.
Aqui só explicando o que eu já falei para vocês, tá? Da variação cronobiológica, já falei. Gênero, já falei, tá? Gênero, eu até vou citar um exemplo de diferença. Olha, hormônio é diferente entre homem e mulher, as concentrações. Hemograma é diferente entre homem e mulher, tá? Glicose não, lipidograma é igual também. Que mais que é de hormônio? Creatinina é diferente para homem e mulher, tá? Ué, professor, mas eu vou saber quem é homem e quem é mulher. Você vai saber das pessoas tradicionais. Os outros a gente tem que perguntar. Se não fosse isso, outra coisa que interfere é a quantidade de massa muscular. Então, a gente precisa muito saber sobre isso, tá bom? Idade, já trabalhei, a idade, posição também, atividade física também, nós não vamos deixar. Tem até aqui a CK, que a Liliane falou, tá aí, ó, bonitinha, tá? O jejum tá aí, às 16 horas, que eu particularmente não gosto de fazer exame de paciente com jejum de 16 horas, eu acho muito excessivo, tá? Muito mesmo, especialmente para glicose, eu acho desnecessário. As dietas, a gente acabou de falar. Uso de fármacos, já falamos que não vamos retirar medicamento de nenhum paciente, mas temos que anotar e, além de anotar, nós temos que compreender que, dependendo do medicamento que o meu paciente estiver utilizando, ele pode interferir diretamente no resultado do exame, tá? Isso tem que ser levado em consideração para alguns exames específicos aí que o paciente faz, tá bom? Para você ter uma noção assim de gravidade de interferência, uma injeção intramuscular antes do procedimento, vamos imaginar que ele fez uma injeção de madrugada, né? Uma intramuscular de madrugada. Pode perfeitamente interferir nos meus resultados de enzimas, tá? Então, cuidado com isso, porque pode falsificar. E nós vai lá e libera que o paciente está infartando, quando na verdade a causa daquela alteração foi só a injeção intramuscular que ele fez na madrugada. Por isso a importância da gente anotar esse tipo de informação, tá bom? Infraestrutura do local de coleta, vocês já conhecem, vocês devem amar a coleta, né? Limpo, arejado, ventilado. É o que a gente espera. Isso aí que está na foto, obviamente, é marketing total, é ilusão de ótica, porque a gente desconhece lugares que estejam tão confortáveis assim aqui na nossa região. Em outros lugares tem, tá? Na nossa região ainda não temos assim, não. Tá bom? Equipamentos que eu uso para coleta. Veja bem, nós temos 2 procedimentos de coleta. Nós temos a velha e antiga seringa e temos o novo e moderno, não, nem tão novo e tão moderno assim, coleta a vácuo. Vocês, como alunos, desprezam muito a coleta com a seringa, no sentido de que é muito fácil e que vocês querem aprender a fazer a vácuo, né? Eu, particularmente, tenho predileção pelo vácuo, mas não dispenso a coleta com seringa de nenhum jeito, tá? Mas o conselho que eu dou é assim, se você aprender a fazer com a seringa, tá? Fazer bem feito, você consegue coletar a vácuo. Eu acho que a base nossa sempre vai ser a seringa, e depois que a gente estiver bem seguro com a seringa, a gente consegue evoluir para o vácuo. Algum de vocês, sem ser a Liliane, que já trabalhava em laboratório, faz coleta ou não? Sim, eu Alguém? faço. Quem que é? A Késia. Késia já está fazendo coleta, Késia? Já sim, há um ano já. Muito bom, beleza. Então, só a Késia, o restante todo mundo vai ser novato na história. Késia e Liliane, né? Olha tentei, só. Eu trabalhei, não mas foi por um mês, então nem conta. Não aprendeu não, Elora? Aprendi, mas não garanto que eu vou acertar todas as vezes, não. Não, acertar é o amadurecimento. A gente erra para depois acertar, faz parte. O que você ia falar, ô Antoniel? Eu tentei, mas não funcionou. Deu certo, não? Em quem você tentou? Não. No Só pra Éden. saber. Nele, pessoa? Aham. Ele deu o braço para você? Deu. Deus é mais. É dando o próprio sangue, né, para viver. E deu errado logo nele, imagina. Meu Deus, misericórdia. Eu vou contar a minha. muito de vez em quando. Quem que é que faz muito de vez em quando? A Lana.
Alana, por que muito de vez em quando? Não estão deixando você fazer, não, Alana? É porque eu não atendo pacientes. Aí Você fica eu só coleto quando Deus, quando algum biomédico precisa fazer só exame. quando Deus dá um tempo bom, né? Assim Aí, em não tem nome jeito de da ficar bom. aprendizagem, eles me dão um braço Oh, meu Deus, emprestado. que coisa linda. Olha, a coleta, meninos, é uma coisa assim que no começo da profissão é difícil, é sofrido, né? A gente sofre para conseguir, a gente erra bastante, mas não tem aprendizagem sem erro. Não tem como você aprender sem errar. Então, todo mundo vai errar bastante para depois a gente acertar bastante. E tudo vem com o tempo. Tem pessoas que depois de um tempo vai virar e falar, realmente eu não gostava de coleta, né? Não era para mim. E tem pessoas que vai falar, nossa, eu gosto muito de coleta, tá? Porque quando a gente fala de coleta, eu quero lembrar que não é sempre um adulto, não é sempre uma veia boa, né? Pode ser uma criança chorona, uma criança agitada, um idoso de veia muito difícil, uma adulta muito chata, de veia mais difícil ainda, um paciente que faz tratamento para câncer, que tem as veias muito difíceis. Então, tudo isso está na nossa lista de pacientes. Então, acaba que a gente vai ter que aprender as especificações de cada um desses pacientes, né? Eu quero mostrar para vocês isso aí, ó, descarte. É para isso que a gente faz faculdade, né? Para não descartar a agulha, pérfuro cortante no lixo lá, o material biológico, porque quando a nossa coleguinha que faz a limpeza for recolher o material, vai cravar essa agulha aí, ou nas mãos, ou na perna dela, tá? Muita cautela com isso, porque todos os nossos funcionários são responsabilidade nossas, nós é que estamos estudando, portanto, nós damos o exemplo para as pessoas que estão trabalhando conosco, tá? Isso aí é inadmissível. E se vocês pudessem me perguntar e quisessem me perguntar, você já viu um acidente acontecendo por causa de um pérfuro cortante descartado inadequadamente? Todo mundo que trabalhou em laboratório, trabalha em laboratório, tem vivência de laboratório, tem isso para contar. A nossa colega que limpava, recolhia os sacos de lixo, ela cravou uma agulha dessas em cima do avental de borracha, que cravou na perna dela, gente. Isso é passível de se acontecer. Um colega recém-formado descartou por engano essa agulha no lixo biológico, isso foi real, tá? Isso não é invenção. Ele ganhou uma pequena advertência só, e uma briga da Rosângela, que essa foi mais doída do que a advertência, né? E a nossa funcionária teve que ficar em tratamento com o antirretroviral, né, para o HIV, durante um mês, por conta dessa agulhinha na perna. Uai, professor, mas por que ela teve que ficar em tratamento? A gente não sabia de quem era a agulha, não sabia de quem era o sangue, não sabia nada. Então, a gente teve que encaminhar ela para a Ozego para fazer o tratamento aí, se não fosse o psicológico da coitada que ficou abalado aí por esse tempo todinho, até o resultado realmente ser negativado, tá? Não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Ela voltou a trabalhar? Isso tem bastante tempo. Ela voltou, durante o tratamento, o paciente, no dia ela não voltou, porque emocionalmente ela ficou muito abalada com aquela agulha. Ela me mostrou a agulha presa na perna dela, né? Ela no mesmo dia ela não voltou. A gente encaminha para o Ozego, leva, dá a atenção que a gente pode, ela começa o tratamento, tá? E aí depois ela já volta para o laboratório e tudo, mas ficou um mês fazendo aquele antirretroviral e passa muito mal, é muito ruim mesmo. E aí nós observamos ela, fizemos com um mês o HIV, os outros exames que precisa ser feito, fizemos com 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Foi o tempo que a gente acompanhou ela, tá? Para vocês terem noção do quanto é difícil essa questão de machucar com um pérfuro que pode estar potencialmente contaminado, né? Então, não vamos brincar com coisa séria. Isso é coisa muito séria e emocionalmente desgastante, tá? E para vocês que vai para o estágio com a gente esse semestre, nós também já tivemos um único acidente na história do LEAC, tá? Não foi com um pérfuro agulha, foi com uma lamínula esquecida sobre a bancada, aquela bem fininha, sabe? A colega passou a mão na bancada e rasgou o dedo dela. A gente não sabia se a lamínula estava suja, limpa, não sabia nada. A gente também levou para o Ozego, encaminhou o tratamento, 30 dias com retroviral, a avaliação com 3 meses, 6 meses, 1 ano. Essa era a aluna. Essa doeu mais na gente do que a funcionária, tá? Porque demorou muito para a gente conseguir um resultado definitivo para ela, e se tivesse acontecido alguma coisa, era responsabilidade nossa, assim como vocês são.
Então, tem que ter muita cautela com essa questão aí de perfluorocortantes, com material contaminado com amostra biológica, porque isso não é brincadeira, não era antes e não vai ser nunca, tá? Então, é delicado, bem delicado mesmo essa situação. Tá aí, ó, a amostra de descarte correto, só a seringa, sem a agulha, né? A agulha vai ser descartada aí no Descarpac. Lembra que é permitido outros, ou agora não mais, por conta que nós já temos a modernidade, já chegou em qualquer lugar. Então, a gente tem o Descarpac aí para todo mundo, né? Um descarte para lixo do grupo E, perfluorocortantes de parede rígidas, revestida aí com um saco que não deixe permear nada para o ambiente, tá bom? Tudo tranquilo, meninos? Quem fala? Tá tudo tranquilo, tá? Então, vamos lá. Tudo certo. Tudo certo. Não tô furando ninguém, tá tudo certo, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço para... Quais são os erros que acontecem quando eu não sei fazer o procedimento de coleta? Ainda lá na minha fase pré-analítica. Primeiro, uma coisa que vocês fazem. Amostra insuficiente. Começa a coletar sangue, não dá conta de coletar o resto, perde a veia, ou vai puxar aí o êmbolo e acaba puxando a agulha do braço do paciente, tira meio ml, tem 10 mil exames para fazer. Não dá, tá? Então, vocês têm mais chance de colher pouco do que colher muito. Eu gostaria muito que vocês coletassem muito, ao invés de coletar pouco. Mas, né, recém-formado, estagiário, dá trabalho. Amostra incorreta ou inadequada é a questão dos tubos. Se você não sabe o tubo que você precisa para coletar, você vai levar para mim uma amostra inadequada. Eu quero deixar bem claro que se a amostra tem que ser feita com plasma, o soro não serve. Se o exame tem que ser feito com o soro, plasma não serve. Se tem que ser feito com sangue total, o soro não serve. E não tem jeito de corrigir, a menos que eu faça uma recoleta do paciente, tá bom? Outra coisa importante, identificação da amostra. Obviamente, nós estamos vivendo uma era moderna, onde as etiquetas são impressas já na recepção e vai para a gente coletar já as etiquetas para a gente rotular os tubos. Isso não nos impede de confirmar a identificação do paciente, e hoje em dia, e ainda tem um critério melhor, é pedir para o paciente ler para ver se o nome dele está certinho, que ele assine ali no cantinho da etiqueta. Não sei se vocês já viram isso, mas eu considero bastante importante, porque troca de material nos gera um problema bem considerável, tá? Então, identificação é extremamente importante. E também, se a gente puder conferir com o documento pessoal, melhor ainda, tá? Problemas de acondicionamento e transporte, já comentei, né? Precisa saber acondicionar essa amostra para transportar, né? E nós, flebotomista, coletador, né? O que eu posso fazer para diminuir a possibilidade de erros, né, durante o procedimento de coleta? Primeiro, e muito importante, leia o que está sendo solicitado para você. Não desespere e sai correndo na frente para coletar sangue. Tem um negócio quando a gente é recém-formado de querer fazer tudo de uma vez, sem ler. Porque depois do sangue coletado, não tem como consertar, a menos que eu fure novamente o paciente. Então, por favor, leia primeiro, olhe exatamente o que você precisa coletar para depois você proceder. Algumas pessoas que fazem coleta em laboratórios menores falam assim, não, enquanto ele vai fazendo a ficha aí, vamos lá coletando. Não existe isso. Faz a ficha, faz toda a requisição, tudo que tem que ser feito de burocracia e depois senta para a coleta. Porque você corre o grande risco de furar esse paciente e não coletar o que exatamente foi solicitado, tá? Porque nem todo sangue serve para fazer qualquer exame, tá bom? O que eu tenho que fazer? Pedir que o paciente forneça o nome completo dele, identidade, data de nascimento. Para isso, um documento com foto já resolve. Eu tenho ido em laboratórios, frequentado laboratórios que já têm feito isso, tá? E é muito importante que a gente foque nessa questão de coletar na presença de um documento pessoal com identificação, com foto, que possa identificar o paciente, porque eu quero que vocês entendam que o paciente usa de má fé para falsificar resultados de exames utilizando documentos de outra pessoa ou algo similar, especialmente aí exames que são necessários para a empresa ou para concurso, alguma coisa nesse sentido. Então, o paciente adora falsificar essas coisas.
teste de gravidez, então precisa muito de documentação com foto, tá? Sem foto não dá para fazer exame nos dias atuais, não dá para confiar na idoneidade do meu paciente, tá bom? Eu preciso comparar essas informações, né, cara crachá, com a requisição, com a ficha do meu paciente, para que não aconteça erros. E pode parecer bobo o que eu estou falando para vocês, mas eu já passei pela situação de fazer exames de pacientes que chegavam para a gente. Vou dar um exemplo bem tradicional. Você faz a paciente chega com teste de gravidez positivo nas mãos, vindo do laboratório X, né? E fala que vai fazer outro para confirmar. Eu não entendo isso. Porque se você está com resultado positivo do laboratório X, então você é positivo, pronto, e acabou. Não tem o que se discutir. Eu confio no serviço do meu colega, né? O que acontece? Aí vem acompanhado geralmente do parceiro. E aí a gente faz o resultado, faz o exame no nosso laboratório, a gente faz com critério, pede o documento, né? Cara crachá, identifica tudo certinho. Quando a gente termina de liberar o resultado, não bate. As informações não se chocam no sentido de que ela está com resultado positivo, mas o nosso é negativo. Aí você faz, você refaz, você faz, você refaz, e o resultado não muda. É negativo, e ela está com em mãos positivo. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas é horrível você ter que entregar para o paciente um resultado que difere do que está nas mãos dele. Só que eu entendo que eu entrego o meu resultado. Eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado, tá? E isso pode se tratar de um caso de falsificação de exames, que não é incomum, né? O ser humano, ele é inteligente para o mal, ele consegue fazer isso e gera um desgaste emocional gigantesco. Professor, você já viu isso acontecer para você estar comentando? Sim, já vi isso acontecer do namorado quase arrancar o cabelo da namorada por conta dela estar com resultado negativo, positivo em mãos, né? Vou casar e tal. E aí faz o teste no outro laboratório, o treino não concorda com o exame, não concorda com o resultado, né? Então é delicado, tem situações muito delicadas e que vocês precisam estar emocionalmente preparados para lidar, tá? Esse é só um deles. Poderia ser um HIV, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Tranquilos? Então vamos lá. O que eu passou ali que eu não li? Só falei da identificação. E a questão da identificação, de colar etiquetas, por favor, na frente do paciente, para que não gere nenhuma intercorrência. Coloque na sua cabeça o tempo todo que o paciente usa de má fé para prejudicar o teu serviço, tá? Especialmente cidades do interior fazem muito isso, tá bom? Tá, identifiquei, tô com um paciente ali na minha frente, né? Venopunção, a coleta de sangue. Primeiro, preciso de conhecimento? Claro. Preciso de habilidade? Claro. Mas se você não começar, você nunca vai aprender. Aí o laboratório quer um funcionário, mas ele quer com experiência, mas ele não te dá a chance de aprender. Aí não tem jeito de você ter experiência. É bem assim que funcionam as coisas, tá? Para eu aprender a funcionar com destreza, eu conto para vocês como é que eu fiz. Eu acordava 5 horas da manhã, pegava um ônibus mega lotado, lá em Minas, onde neva, não faz frio não, aquele lugar neva, né? Ia para um laboratório público, onde atendia 100, 150, 200 pacientes num dia, que aceitava estagiário gratuito, que gastava a alma para poder ir para lá, sem nem o dinheiro do lanche, que era muito triste, e ficava a manhã inteira, ó, nós colhia, aí aprende a colher, que não tem para onde correr, né? Mas era um outro momento da história, não é o momento que nós vivemos nos dias atuais. Eu aprendi a colher coletando, tá? Coletando, e não foi no estágio que a universidade me deu. Eu aprendi por força de vontade, de acordar cedo, de madrugada mesmo, e ir para chegar lá às 7 horas da manhã e estar lá com a cara bonitinha para coletar sangue de uma centena. A gente via fila dobrar esquina, tá? Para poder aprender. É assim que quando você quer aprender, você aprende. Embora que se vocês forem brigar comigo, falar que ninguém dá estágio, é verdade, nós estamos numa era diferente da era que eu colhi, tá bom? Então, quando vocês forem aí começar a vida de coleta de vocês, que vai começar em algum momento, tem algumas etapas aí que a gente tem que observar. Primeiro, é a verificação aí da solicitação do médico, que exatamente foi pedido para vocês coletarem, tá bom? Eu devo me apresentar ao paciente e estabelecer um nível de comunicação com ele. Meninada que tem cara de bebê, vocês, tem tudo cara de bebê.
quando vocês formarem, quando vocês forem estagiário, é todo mundo com cara de criança. E o paciente não gosta de profissional com cara de criança, porque dá um ar de que não sabe fazer. Conselho meu para vocês. Não sei fazer, mas eu chego com cara de segurança. Fiz isso 10 mil vezes na minha vida. Se eu errar, nossa, nem assusto. Isso acontece todos os dias. Você tem que passar a impressão de que você sabe fazer aquilo ali que você se condicionou a fazer, tá? Mesmo que por dentro você esteja tremendo horrores, nervoso horrores, não fica assim, dando a impressão de que é a tua primeira vez, que é o teu primeiro paciente, porque vai pegar mal para você, ele vai ficar com medo de você. E aí você corre o grande risco de errar, de não dar certo. Então, autoconfiança para coleta é tudo. E aí eu já vou aproveitar e dar um conselho de vida. Não viu a aveia, não sentiu a aveia? Não fura, não é para você. Chama alguém com mais experiência e passa a bola para ele. Passa a bola para quem sabe fazer. A gente aprende, mas é sem fazer o paciente sofrer, tá? Você faz o que você dá conta, o teu possível. Não vai tentar fazer o impossível, que você vai errar, vai lesionar o paciente, vai ficar feio para você. Porque o paciente vai marcar a tua cara, vai contar e tal, vai ficar ruim. Então, se você der conta, você faz. Se você não der conta, você passe para outra pessoa, não tenha vergonha. É normal esse tipo de coisa acontecer, tá? Isso é um combinado entre eu e vocês. Não deu conta? Abre mão. Outra coisa, vou insistir. Não, a pessoa falou isso, mas eu não acredito, não. Vou insistir e vou furar. Furou uma vez, não deu certo. Furou 2 vezes, não deu certo. Para, pelo amor de Deus, e chama outra pessoa. A chance de você conseguir coletar na terceira furada é quase 0. Liliane, fala comigo. Terceira furada, a pessoa dá conta de coletar? O que você acha? Não. Vai dando até nervoso na gente. Gente, o emocional... A Liliane falou tudo e eu nem combinei com ela. Gente, o emocional na terceira furada não presta mais. Pode largar, pode entregar para outra pessoa. Não funciona. Você não vai pegar, mesmo que a veia esteja dançando na sua frente. Você não pega, porque o emocional não deixa. Então, por favor, errou uma, errou 2, chama outra pessoa, passa para o próximo. Não fura esse paciente de novo. Agora, se for nós lá no estágio, né, o bracinho tá disponível... Aí a gente faz 2, faz 3, até acertar. Brincadeira, eu não deixo... E mesmo quando é a gente sozinho na coleta, que não tem quem chame, já aconteceu de paciente difícil, eu peço para voltar outro dia, porque não dá certo. Voltar outro dia, senta ali fora, toma um ar, você sai da sala, vai lá fora, respira. Se o paciente... e outra coisa, a gente está falando aqui de um paciente que não conversa, né? Ele está calado, ele nem está te xingando. Agora você imagina tudo isso com o paciente te xingando, ainda te chamando de menino, falando que você é estagiário e é por isso que você não sabe coletar. É difícil, minha gente, não é fácil não, mas a gente consegue, com fé e perseverança, a gente consegue, tá? Superando tudo isso, explica para o teu paciente o que exatamente você vai fazer com ele, qual é a amostra que você vai coletar, porque por mais que pareça óbvio que ele sentou ali para furar o braço, ele nem sempre sabe o que ele vai fazer. Se for criança, primeiro de tudo, você faz uma oração, para ver se a criança fica quieta. Se não ficar quieta, queridos, a criança tem que estar sentada no colo de alguém, com aquele abracinho de Hulk, para poder segurar para você, senão vai machucar, tá? Então, assim, você tem que ganhar o paciente, tem que fazer ele confiar em você. Criança geralmente não vai confiar em você, que fique bem claro que não vai. Mas criança também faz exame e a gente vai ter que aprender a coletar, tá? E vocês primeiro começam com os adultos. Depois que vocês estiverem muito bons nos adultos, aí vocês começam a furar as criancinhas, tá? Que essa é a regra. Não faz diferente disso, não, tá? Falar de asepsia nessa altura do campeonato, Covid-19, nem precisa mais, né? A gente não tira mais as luvas, a gente vive banhando de álcool em gel e lava as mãos o tempo todo. Mas em outros momentos, a asepsia é muito importante. Agora é álcool. Né? É verdade, gente. Eu cheguei aqui em casa e eu passo álcool aqui assim tudo para depois eu tomar banho, porque onde eu saio encostando, primeiro eu entro e taco álcool em mim toda, depois eu arranco a roupa para depois tomar banho. É todo um procedimento assim, mas tá dando certo por enquanto, porque até agora eu tô bem, né? Então tá ótimo. Em relação à higienização das mãos,
a gente higieniza antes de calçar a luva e depois de calçar a luva. Uma regra que era muito importante, que alguns lugares faziam e outros não, é que tinha que trocar a luva de cada vez que a gente terminava um paciente, né? Só que nem sempre todo mundo cumpria. Agora, com a era Covid, nem precisa mais brigar. Todo mundo sabe que tem que trocar a luva de um paciente para o outro. E nesse sentido, esse vírus veio para ensinar muita coisa para a gente, muita coisa. Outra coisa que é importante, que antes eu brigava com vocês, era a questão do EPI. Só vai para a sala se tiver EPI, só vai não sei o que se tiver EPI. Agora nem preciso mais. Todo mundo já entendeu que precisa. Isso, nesse sentido, veio para mudar muito, tá? Quando eu estiver lá coletando, antes de eu furar o paciente, verifica se o jejum dele está certinho, se as condições estão adequadas para o exame que você tem que proceder antes de você furar. Porque depois que furar, não tem mais jeito, né? Aí, pergunta para o paciente, é interessante você perguntar se você estiver usando material de látex, pergunta se ele tem alergia de látex, se ele tem alergia de álcool, não sei se vocês conhecem, mas tem pacientes que têm alergia ao álcool, tá? Ele não pode ser higienizado, não pode fazer a asepsia dele com álcool, tem que fazer com água e sabão, soro fisiológico ou algum outro que ele possa utilizar, mas geralmente ele não pode, pelo menos os que eu peguei até hoje, eles não podiam nada, somente água e sabão. É uma coisa bem estranha isso, mas acontece, tá? Eu só peguei, parece que 2 casos até hoje de alergia a componentes químicos de coisas que a gente usava no laboratório, que a gente teve que fazer higienização só com água e sabão, tá bom? Lembra que o paciente pode sair de lá com caso de hipersensibilidade, empolado por alguma coisa que você usar nele. E a gente não quer que ele volte reclamando, porque o paciente já reclama naturalmente, tá bom? Que veias eu posso usar, crianças? Foque em mim, todas, qualquer uma. Se chamar veia, vocês podem usar, tá bom? O que nós não vamos permitir é a coleta de sangue arterial, tá? Sangue arterial é uma exceção da nossa regra, só vai ser utilizada a coleta da artéria em casos muito pontuais, especialmente em pacientes hospitalizados, tá? O quanto eu puder evitar a coleta arterial, eu vou evitar. Lógico que tem casos que a gente precisa lançar mão dessa coleta, mas, no geral, vocês vão coletar de veia. Garroteia o braço e observa qual é a veia que vai subir, que vai aparecer para vocês. E uma coisa muito importante, para quem não coleta com frequência, é que não é porque você não está vendo a veia que ela não exista, tá? Ela pode estar lá, você pode sentir ela sem necessariamente enxergar. Então, não tente enxergar a veia. Você precisa sentir, tá? Eu, particularmente, gosto muito dessa aqui, ó, da cefálica mediana. Eu gosto muito. Eu gosto muito da basílica mediana. Gosto, acho elas muito boas. Mas eu acho que questão de nomear veia é você colocar o garrote e ver qual foi que apareceu para você, tá? Não existe uma regra absoluta de onde você tenha que necessariamente coletar. Eu não indico vocês coletarem na parte de dentro do braço, onde dá para ver umas veinhas verdinhas, só em casos extremos, porque elas são fininhas e às vezes vocês vão só roxear o paciente. E quanto mais a pele for firme, mais vai doer no paciente, tá? Vai doer bastante. Outro local que a gente colhe muito é na mão do paciente. Na ausência de coleta da voltinha do braço, a gente pode usar a mão. Vai doer também, tá? Então a gente está conversando porque somos entre nós aqui. Mas dói bastante a coleta na mão, porque a pele é muito firme. E muito cuidado com a coleta na mão, porque pode roxear, né, a mão desse paciente e pode causar... depois eu esqueci o nome agora. Pode causar hematomas na mão aí do paciente e fica bastante dolorido, tá? Nos dedinhos eu nunca coletei, não. Vou deixar isso aí para o ambiente hospitalar. Mas a mão em si, no geral, é um local que a gente recorre para quando a gente não consegue coletar no braço, tá? Então, a mão é comum para a gente. E para garrotear a mão, a gente coloca o garrote no pulso,
do paciente, não muito apertado no pulso, para você verificar a presença aí de veias, tá? Qualquer uma também. Eu te aconselharia, se você conseguir lembrar de mim no futuro, use uma agulha com calibre mais fino, se você vai coletar na mão, porque dói e é difícil de pegar e tem a grande probabilidade de estourar, desculpa, estourar não, vocês falam muito estourar e eu vou até corrigir. Ah, estourou a veia do paciente. Liliane, você já deve ter falado muito isso por aí, estourou a veia do paciente, já ouviu falar? A gente fala sem querer. Eu Oi? sei que tá errado. Tá Sim, errado, já. e a gente já fala fala por sem querer, tá vício. errado. Não, nenhuma veia vai estourar, ela vai dilatar, mas estourar, não, porque se você estourar, você mata o paciente, né? Então, ela apenas dilatou, cresce um calombo e tal, não estourou, mas ela dilatou, e onde ela dilatar, ela vai fazer roxo aí, porque o roxo, vocês sabem o que é, né? Quando a gente roxeia o paciente, no local da punção, o que é o roxo no paciente quando eu punciono ele? Antoniel? Travasa? Não sei. Quem tá falando comigo? Milena. Hã? Milena. Milena, quando eu derramo o sangue debaixo da pele, né? A veinha tá furada e aí ela acaba derramando o sanguinho debaixo da pele e aí fica bastante roxo. Então, esse é o roxo do paciente. Lembrar que se for no braço, como o paciente anda muito com o braço abaixado, o roxo vai descer pelo braço do paciente, tá? E ele vai voltar lá no laboratório 2 dias, 3 dias depois, querendo que você explique para ele por que foi que você roxeou ele daquele jeito, tá? O paciente volta, o paciente não tem o que fazer na vida não, tá? Aqui eu faço as ressalvas para vocês para coleta, de não fazer coleta arterial. Lembra que o venoso é o sangue do corpo para o coração, né? E o arterial é do coração para o corpo. Então, o do coração para o corpo, ele vem numa pressão muito forte, tá? E aí acaba sendo um pouco mais perigoso para vocês, tá? De tudo, se você precisa fazer uma coleta arterial, está num ambiente hospitalar que te dá tem essa necessidade, vocês podem fazer no pulso ou na virilha. Algumas pessoas gostam em outras regiões, mas eu não estou mandando vocês fazerem, é só se vocês forem obrigados em ambiente hospitalar, tá? E é sem garrote, ok? Coleta arterial, não usa garrote, é só você sentir onde está pulsando, ângulo de 90 graus e a agulha nele. Não estou aconselhando ninguém a fazer, não estou ensinando ninguém a fazer, mas em ambiente hospitalar, se a equipe de enfermagem não fizer, acredito que nós tenhamos que fazer, tá bom? Como é que eu vou aprender isso, professora? A vida vai te ensinar a sofrer, tá? A vida vai te ensinar a sofrer. Cuidados especiais em locais especiais. A literatura fala pra gente ter cuidado, por exemplo, com tornozelos, extremidades, tá? Tudo tem que ser com permissão. Tornozelo, panturrilha, pé. Pessoal, mas ninguém colhe no pé. Colhe sim. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque se esse paciente é aquele paciente que tem uma predisposição para formar trombo e você faz um garrote na perna dele, você pode aí estar facilitando uma intercorrência, tá? Pode fazer flebite, trombose, necrose. Então, tem que ter muita cautela. Mas vamos imaginar que o meu paciente não tem os braços por uma desordem genética ou teve que ser amputado, ele não tem braços. Então, o que nos sobra são as pernas. Para depois ir para outra região, a gente tem as pernas. Então, a gente vai ter que coletar. Então, estejam muito preparados para coletar nas pernas, nos pés da paciente, tá? Tem cabeça quando é recém-nascido, tá? Na cabecinha do recém-nascido. Então, tem várias regiões aí que a gente não está preparado e que vai acontecer com o tempo. Uma coisa que eu particularmente fiz bastante e eu ainda carrego muita dó comigo é coletar do recém-nascido virando a mãozinha. A gente consegue dobrar a mãozinha dele toda para baixo e colocar só a agulha na veinha dele. A gente fala que colhe por ordenha. Ordenhando, sem a seringa, tá? A gente introduz a agulha aqui, ó, na veinha do recém-nascido e coloca o tubo de baixo e vai gotejando, tá?
Isso a gente já fez demais na vida, embora eu prefira sempre fazer a dobra do braço. Mas a mãozinha é uma coisa que a gente usa bastante aí em crianças recém-nascidas que precisam fazer exames. Coração chega, dói, mas eu sempre penso que o diagnóstico é mais importante do que a dor que eu sinto de fazer esse procedimento de coleta, tá? E se servir de conselho, já que a gente está falando só de coleta hoje, se você vai fazer uma coleta de recém-nascido, o ideal seria que você fizesse a coleta longe da mãe, tá? O ideal, se for possível, não estou dizendo que você vai conseguir, mas se for possível, seria tão interessante você conseguir proceder a essa coleta sem a mãe, talvez uma outra pessoa presente, para ter certeza que você não está fazendo nada de mal com o bebezinho, que eu acho que você não vai fazer, mas a mãe não é interessante, tá? Porque a mãe está se derramando em hormônios, a hora que você encostar no bebê dela, o bebê começar a chorar, porque ele vai chorar, ela chora junto e tenta tomar o bebê de você, tem um desgaste aí compreensível, tá? Muito compreensível pelo momento. Então, eu já vivenciei isso muitas vezes, da mãe, às vezes, realmente não conseguir deixar coletar o sangue do bebê, mas a gente entende que coletar o sangue naquele momento é mais importante do que o sofrimento que a mãe está passando, né? Então, tem que coletar, viu, gente? Tem que dar conta, viu? Mas isso é com o decorrer da vida, não vai ser a primeira sua experiência de coleta, não, tá? A gente demora um pouco a chegar aí. Olha esse exemplo dessa mãozinha aí, ó, que maravilha. Toda roxinha. Coisa importante, não coleta onde já está roxo. Isso aí foi o estagiário, foi o Antoniel que roxeou. Eu quero te dizer, ó, que roxo, é porque meu pincelzinho não tá aparecendo hoje, mas bem aqui na volta do braço tem um roxo, aqui tem outro roxo e aqui tem outro roxo, já tem 3 roxos. Mas eu quero justificar, eu quero defender o Antoniel, vou defender. Às vezes roxeou só em cima, mas como a gente anda com o braço para baixo, esse sangue desceu e por isso que roxeou em outros lugares, ó, tá? Te ajudei, Antoniel, tentando limpar a sua barra aí. Demais. Tá? Demais. Só que pode não ter sido também. Pode ter sido, porque ele coletou aqui e errou, coletou aqui e errou, e coletou aqui. Errou também. Isso é bem típico, mas eu te avisei, se você tivesse me escutado na aula, que só era para furar até a 2ª vez, a 3ª, você chama alguém, pelo amor de Deus, não fura, nem eu. Depois de 19 anos de profissão, eu não furo um paciente 3 vezes, tá? O meu limite são 2 vezes de furo, consegui bem, se não conseguir, eu chamo uma pessoa com mais experiência que eu para fazer, porque eu acho que o desgaste emocional não paga isso aí, tá? Não paga, tá? Olha aí, se você garrotear a perna, não souber que a moça tem problema de coagulação, olha que beleza que vira, tá? É lógico que eu tô exagerando nos problemas aqui para vocês, tá? Isso é exagero, tá? Você pode fazer uma trombose aí, se você vai garrotear a perna dessa paciente para coletar sangue. Professor, mas ninguém coleta na perna. Coleta sim, gente. Tem gente que não tem braço, coleta na perna. Quer ver outro caso que eu tive que coletar na perna? E a minha paciente era aquele anjo, que você tem vontade de, né? Anjo. Ela fazia hemodiálise, tem muitos anos isso, né? Era uma senhorinha, ela fazia hemodiálise. Então, de um lado, ela tinha a fístula ali para fazer hemodiálise, que é intocável, tá? Aquela comunicação ali é intocável para nós. Intocável é sem nenhuma exceção, tá? Não existe exceção. Embora que se a gente pudesse coletar, ele estava direto na veia, mas não pode, tá? E no outro braço da minha paciente, ela não tinha veia. Ela não tinha de não ter, você podia morrer que você não ia pegar. E ela já chegava no laboratório e falava que queria que coletasse na perna dela. Gente, mas dava muito trabalho coletar na perna. Até na perna da paciente dava muito trabalho, tá? Então, existe esses casos extremos. E tem também o pé. Em cima do pé, dói horrores, porque a pele é muito seca, muito dura. E eu não gosto de coletar no pé, não. Eu acho porco. Mas tem que fazer, tá? Olha aí também, ó. Garrotei o braço do paciente e faz uma necrose dessas aí. Ó, o paciente tem problema de diabetes, tem aí uma outra doença aí. E aí você garroteia e faz uma necrose. Lembra que isso aqui é extremo, tá? Não é real, não. É extremo. Mas vai que você decide fazer um trem desse, tá? Isso é mais comum, ó. O roxinho aí, o hematoma na mão do paciente. Acontece muito de vocês aí, estagiários, né?
saírem do laboratório tudo furado, braço, perna, cabeça, tudo para poder aprender. Fica roxo assim mesmo, tem jeito não, tá? Locais onde vocês não vão colocar agulha nunca na sua vida. Nunca, 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 diga nunca e nunca vai fazer. Local onde eu acabei de falar, onde tem terapia intravenosa, a comunicação lá para fazer a hemodiálise. Você nunca vai mexer naquilo ali, naquela cânula. Não vai. Naquela comunicação você não vai mexer. Embora que se a gente pudesse, estava direto na veia, a gente coletava sangue com uma facilidade extrema. Só que aquilo ali justamente está ali para o tratamento do paciente e não serve para a gente fazer a coleta. É no outro braço ou em qualquer outra região, tá bom? Outra coisa, o braço está queimado, tem uma queimadura, uma cicatriz em cima do local onde eu vou coletar. Não serve para você. Pode sair de lá. Não vai fazer coleta em cima de lugar que tem uma cicatriz de queimadura, ou uma cicatriz de cirurgia, ou um queloide, ou qualquer coisa do gênero. Não tem veia ali. Pode caçar jeito para você, porque ali não é para ser coletado, tá bom? Paciente que fez mastectomia radical, retirou uma mama ou as duas mamas, a gente não pode garrotear, não pode coletar sangue do lado que foi feita a mastectomia, tá? Especialmente a mastectomia radical com esvaziamento de gânglios. Vocês já devem ter visto algumas pacientes que usam uma meia calça no braço. Aquilo ali é para ajudar a circulação do braço, porque ela esvaziou os gânglios, né, das axilas, e não tem uma circulação boa. Então, você não pode coletar daquele lado. Se ela tem mastectomia dos dois lados, você vai coletar em outra região que não vai ser do braço, mas você não vai garrotear o braço dessa paciente por nada nessa vida. Não serve pra gente, tá? Mas ela não vai me contar. Vai sim, a ficha dela tá escrito lá que ela é tratamento para câncer de mama, tá bom? Paciente chegou pra gente com o braço já igual aquela outra paciente, toda roxa. Não serve para você. Seu pensamento é assim, nossa, eu vou furar aqui porque já tá roxo, então eu vou furar aqui que eu tô vendo uma veia. Não tá, não fura, por favor. Onde tem já um roxo, um hematoma, eu vou ter que furar bem longe dali, tá? Embora que você pense que ele tem uma veia, não vai ter e não tem indicação de vocês perfurarem aí próximo de onde tem um roxo. Eu não sei se eu coloquei nos slides, não sei se tem. As fístulas, enxerto, cânula, não deve ser manipulado, isso eu já falei. Evite regiões que tenham trombose. Eu acho que eu não falei. Deixa eu falar então. Se o paciente for hospitalar, né, tá em ambiente hospitalar, e ele tá com um soro no braço, e é solicitado um exame para ele, do lado do soro não colhe sangue, tá? De onde estiver entrando medicamento, entrando algum constituinte, não pode ser puncionado. Se ele tiver com uma bolsa de sangue de um lado e um soro do outro lado, não pode colher de nenhum dos dois lados dos braços dele, precisa ser coletado em outra região, tá? Então, onde o paciente esteja recebendo terapia intravenosa, ou soro, ou sangue, qualquer coisa, nós não vamos puncionar de forma nenhuma, tá? A explicação é óbvia, se o sangue está entrando ali, não corresponde ao sangue do paciente naquele momento, não circulou ainda. Se for soro que está entrando ali, vai deixar o sangue do paciente diluído e falsifica os meus resultados. Então, nenhum desses casos vai servir para ser coletado, tá? Então, isso é conselho para quem vai aí para a área hospitalar, pessoal aí que vai trabalhar para o COVID, na área hospitalar, vai passar por isso, tá bom? Técnicas de evidenciação de veia. Antigamente tinha um tal de um bater no braço do paciente. Era uma coisa muito absurda. Gente, não tem indicação para bater, dar tapinhas no braço do meu paciente. E pronto, acabou. Porque você vai lisar o sangue que está aqui. No máximo, eu posso pedir que o paciente abaixe o braço, tá? Lateralmente. E faça movimentos de abrir e fechar as mãos. Posso utilizar da massagem para trazer o sangue? Posso. Suavemente eu posso. Eu não posso nada que seja agressivo, que vá levar a lise do sangue do meu paciente, que vai alterar os meus resultados, tá? Então, o abaixar, abrir e fechar as mãos é permitido. Bater, dar tapinhas, que eu sei que vocês gostam muito disso, não é permitido, tá bom? É proibido.
Palpação. Como é que eu faço? Eu falei para vocês, às vezes a gente vai ensinar vocês a coletar sangue, aí vocês falam assim para mim, professor, mas eu não estou vendo veia nela. Você não precisa ver, você precisa sentir, tá bom? Sentir apalpando com seu dedinho ali indicador, de preferência se ele não tiver nenhuma calosidade, porque as calosidades deixam a gente com menos sensibilidade, tá bom? Então eu posso apalpar para sentir se tem um volume ali de veia. Para quem não dá conta, é iniciante, tá aprendendo, tem um equipamento que a gente que usa da transiluminação. Não sei se alguém já trabalhou com ele aqui. Ele tem uma luzinha, a gente coloca no braço do paciente, olha esse aqui, ó. Eu coloco no braço do paciente e eu consigo ver o desenho da veia certinho. Então, você só erra a punção aqui se você quiser, tá? E aqui em Anápolis a gente já tem usado isso, especialmente para pacientes com a veia mais difícil. Mas eu falo por experiência própria que só mesmo os recém-formados ou uma veia muito difícil que vai ser usado aí esse equipamento, porque quem já está há muito tempo coletando acaba não tendo a dificuldade que os iniciantes têm. Mas está aí, existe uma ajuda para vocês encontrarem a veia do paciente e não errarem na hora da punção, tá? Eu acho que para criança é muito interessante, de repente para um paciente hospitalizado é muito interessante, paciente que tem uma veia mais profunda, uma veia mais difícil, é um equipamento bastante considerável, tá? Particularmente eu não trabalho com ele, mas acho louvável que quem não tenha experiência trabalhe aí com a transiluminação, tá bom? Eu acho bem interessante mesmo, tá? Olha aí que maravilha é coletar com ele, ó. Coloca ele lá no lugar, ele evidencia a veia para você, você vai funcionar exatamente no lugar e a dificuldade aí vai ser bem menor para vocês que não têm aí a facilidade de encontrar as veias, tá bom? Aqui, ó, tem umas pessoas que colocam aí os 2 dedos para firmar a veia. Fala aí que tem uma tal de uma veia bailarina, que quando você fura, ela vai para lá, fura, ela vai para cá. Tem uma coisa assim mesmo, viu? Então, a gente, especialmente em pacientes aí mais idosos, é super comum ter uma veia que você coloca o garrote e vai funcionar, e você coloca a agulha de um lado, ela vai para o outro. Isso é super comum, mas o tempo vai dando a experiência que vocês precisam para melhorar nesse procedimento de coleta, tá? Gente, alguém fala comigo, vocês pararam de falar, tá todo mundo calado, não sei se vocês estão respirando, se não estão. Estamos respirando, graças a Deus. Tá respirando? E tá tudo bem? Fala a verdade para mim. Abre Estamos seu coração. aqui. Hoje Sim, está ó. tranquilo. Hoje está Tá tranquilo. Eu acho que é light. É light e é gostoso de aprender, o que é bem pior. É light e é gostoso de aprender. E nós vamos fazer isso na prática, tá? Não quero contar nada para ninguém não e tal, mas nós vamos fazer, tá? O torniquete ou garrote. Gente, tem N modelinhos de garrote. N. Do mais fashion ao comunzão, que é aquela borracha, sabe? Mas o ideal seria que nós utilizássemos, né, um manguito, o esfingomanômetro, com no máximo 40 milímetros de mercúrio para adulto. Mas a gente não tem esse tempo no laboratório, a gente usa o garrote mesmo, tá? Como que vocês vão escolher o garrote? Garrote é gosto. Garrote é preferência de cada um. É óbvio que nos dias atuais nós estamos trabalhando com a ideia de trabalhar com esse garrote aí, ó, que está na fotinha para vocês, que ele é um garrote descartável, tá? Em tempos de Covid-19, nós trabalhamos aí com garrote descartável para não ser reutilizado no meu paciente, tá? Ele já existia, mas agora ele está em alta. Antes dele tinha aquela borracha que eu sou apaixonada, na borracha feia, tá? Tem o de tecido, que é só apertar, que a gente está usando ele lá no laboratório para brincar com vocês na coleta, a gente está usando um de tecido. Tem esse aqui também. Mas eu sempre vou achar que garrote é prática, é escolha pessoal de cada um. A regra do garrote, por gentileza, não fazer muito apertado e não deixar mais que 1 minuto no braço do meu paciente. E quando nós estivermos estagiando, estivermos aprendendo, você vai brigar comigo, que eu vou falar assim, aperta esse garrote, menino, pelo amor de Deus, porque quando a gente está aprendendo,
Quanto mais apertado tiver o garrote, mais fácil de vocês evidenciarem a veia. Garrote mais folgado, mais difícil de evidenciar a veia, tá bom? Esse aí Aqui vai cortando? vai cortando o tamaninho que vocês precisam. Você nunca viu esse, não, ô Antoniel? Não. Ele é Assim, exatamente... eu já vi a fitinha, mas eu nunca tinha visto o rolo. Eu achei que era, tipo, era um para Não, sempre. Pode até ser, em outros momentos da nossa vida pode até ser, mas nesse momento ele é descartável, tá? Pelo menos nos serviços de saúde que prestam bom serviço, um serviço de qualidade hoje, sabe que a gente não pode reutilizar de um paciente para o outro, né? Agora, Covid, não podemos. Mas antes é óbvio que a gente usava o mesmo em vários pacientes, né? Mas agora não mais, tá? Para o momento a gente não tá. Aqui a questão do 1 minuto de garrote, né? Porque o excesso, vamos lembrar, o excesso de garroteamento pode levar a hemólise, hemólise vocês lembram que é a quebra da hemácia, e eu consigo ver isso no meu tubo porque o meu soro vai ficar vermelhinho quando eu separar, tá bom? Se hemolizar a tua amostra, não serve para dosagem de enzimas, não serve para dosagem de eletrólitos, tá? Então, cuidado com isso. E outra coisa, o torniquete, o garrote, usado por tempo excessivo ou demasiadamente apertado, pode gerar hematomas no meu paciente, pode formigar, né? O paciente vai falar assim, nossa, meu braço está caindo. É real, gente, tá doendo o braço do paciente, né? Você ainda demora para achar a veia. Aí os vários modelinhos de garrote. Lá no laboratório a gente está com esses aqui, ó, de tecido, tá? Nós temos aqui o descartável, mas nós temos o de tecido e vocês, alunos, amam o de tecido, porque ele é bem prático, tem o lacre, abrir e fechar e tal. Eu não gosto muito, porque eu acho que o tecido não aperta bem o braço, mas para vocês aprenderem, vocês gostam muito, vocês são meio que viciados no garrote de tecido, até porque ele é mais chiquezinho, né? Para criança tem desenhinho e tal, tem de várias cores e tal. Mas no momento eu aconselharia a gente usar esse aqui descartável para o momento que nós estamos vivendo, tá? Eu aconselho descartável. Já falei disso aqui de 1 minuto, né? Antisepsia e higienização. Nós já sabemos que nós já estamos 100% higienizados, com luva e tudo mais. Braço do paciente, álcool 70, tá? E eu te aconselho a higienizar o maior espaço possível, próximo da área onde eu vou coletar. Lembrando que essa asepsia, essa antisepsia tem que ser ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou circular, tá? Nunca vai e volta, porque você pega a bactéria, vai e volta com ela o tempo todo e acaba não higienizando nada, tá? E faço uma colocação importante de critério ético, que é não levantar esse algodão quando você terminar de higienizar o braço do paciente, porque óbvio que nem todo paciente tem o hábito de tomar banho, e óbvio que o algodão vai estar sujo, então você não precisa ir mostrar isso para o paciente. Abre o lixo, joga fora, pega outro, põe lá no lugar e tá tudo certo, tá? Isso eticamente falando, eu acho desnecessário você mostrar para o paciente, ainda mostrar para ele, né? Nossa, olha aqui seu algodão para você ver. Faz isso não, que é feio, tá? É desnecessário. Higienização das mãos, vocês já conhecem, vou até pular, porque vocês ainda estão fazendo todo dia agora. Luvas, vocês trouxeram um modismo para mim, que é essa luva colorida, né? Ela tem uma resistência muito maior do que aquela outra nossa luva tradicional, mas agora eu até ando passando todos os slides de luva, porque luva todo mundo já sabe, eu nem preciso mais brigar com ninguém. Quem tem alergia ao pó, né, o talco da luva, vai usar aquela outra luvinha que não tem talco dentro dela, que particularmente eu não gosto dela, porque ela é muito dura de colocar a mão, tá bom? Já falei da lavagem, já falei... a luva, antes da era Covid e agora era Covid, sempre foi a regra trocar de um paciente para o outro, tá? Terminou a coleta, troca a luva. Agora a gente faz, mas antes o povo insistia em não fazer. Por que tem que trocar? Tinha antes e tem agora. Agora era Covid, mas antes a gente tinha que trocar a luva porque o paciente está contaminado, ele pode ter uma doença de pele, eu encosto nele e eu vou disseminar isso aí para outras pessoas. Então, a luva sempre teve que ser trocada
de um paciente para o outro. Saiu o paciente, trocou a luva. De preferência, na frente do paciente, para que ele veja, né? O tipo de álcool, o 70, porque o 96, ele evapora muito rápido e não dá tempo de inativar os micro-organismos. Isso aí são coisas que eu não vou ficar dando detalhe, porque nós já estamos trabalhando com essa questão de álcool, de luva, né? Tem tempo já, então nem vou ficar parando para isso aí, tá bom? Ah, uma coisa que eu já vi vocês fazendo. Agora não pode porque a gente está de máscara. Mas antes vocês limpavam o braço do paciente, aí estava molhado, você ia lá e soprava. Não é verdade, meninos? Sopra o braço aí que seca mais rápido. Vocês já viram isso? Tem gente que faz isso e faz é molhar mais, né? Não é que molha tudo. mais. Mas, É que vamos gosta. pensar, se você acabou de Joga higienizar, sujeira você tudo faz... de novo. Joga é mais, é muito mais. Não existe nenhuma lógica no assoprar, gente. Não existe. É verdadeiramente impensável. Mas eu já vi, tá? Eu já vi bastante essa coisa do assoprar. Se você vai assoprar, então nem passa o álcool. Taca a agulha direto, sem assoprar nada, porque quando você assopra, você joga mais micro-organismos aí, tá? Então, por favor, nada de assoprar. Hoje a gente não precisa ficar falando isso, que a gente tá de máscara, não vai soprar mesmo. Mas quando a máscara passar, se ela passar, por favor, não assopre o braço do meu paciente, tá? Se você precisar, higienizou o braço do paciente, passou o álcool, mas você precisou apalpar novamente, tá com seu dedinho de luva, passa o álcool de novo. Quantas vezes você tacar o dedo ali, quantas vezes você vai passar o álcool, tá? Ah, eu quero falar de um vício para vocês. Quem está no laboratório já viu isso. Tem gente que só consegue coletar sangue sem luva. Se colocar a luva, não coleta. Vocês já viram alguém assim? Sim, demais. Sim, demais. O nome disso é vício. Vício no errado, tá? Porque se você aprende a fazer com luva, você está sempre correto. Se você viciar e tirar a luva uma vez, você não vai conseguir mais coletar com a luva. Você vai dizer que perde a sensibilidade, tá? Então, aprende a fazer... Oi? Tanto que as pessoas que me ensinaram a coletar, até hoje ainda me perguntam como que eu consigo coletar com luva, porque ela Com sempre luva. sem. Sem luva. Ela tira a luva da mão que vai apalpar, gente, e apalpa o dedão lá sem luva. Eu não entendo. Mas essa pessoa é aquela mesma que pipetava com a boca. É a mesminha. Que ia lá e sugava na pipeta com a boca, que vocês não viram isso, mas eu vivi isso. Tem pouco tempo, tá? Nada de muito tempo. Coisa de uns meses aí, tal. Gente, não existe nenhuma lógica. Se você aprender a fazer correto, você não vai precisar. Agora, se você for na onda desse povo e tirar a luva para apalpar uma vez, você só vai conseguir apalpar esse trem sem luva. É vício. Então, não vicia em fazer errado. Porque se você aprender a fazer errado, você não vai conseguir fazer da forma certa, tá? Eu colho com luva. Eu, Rosângela, só colho com luva, tá? Lógico que se você perguntar para mim que tem diferença, eu vou te falar. Sem luva é muito melhor. Mas eu não vou encostar mais em ninguém. Nem é o Covid, mas tem doença de pele, né, gente? Tem também sangue que derrama, então não vou encostar, não. Então, não vicia. Não tira a luva da mão. Aprende a coletar com a luva e a palpar com a luva, tá? Que você vai ser mais feliz na sua vida, tá? E essas luvas de nitrito também dá mais diferença, né? Porque elas Quanto são mais grossa, durinhas. quanto mais grossa ela for, mais diferença você vai sentir. Só que é tudo assim, Antoniel. Para mim funciona assim. Aprende a fazer com que você sente conforto e não desvia dessa linha. Pronto, tá resolvido. Se você tirar a luva uma vez e sentir que com a luva é melhor, meu amigo, nunca mais você consegue apalpar com a luva. É um trem bem estranho mesmo, tá? Bem estranho. É vício mesmo. É vício de trabalho, tá? Outra coisa, se o paciente tem solicitação de dosagem de álcool, que agora tá na moda, né, o toxicológico, não pode fazer higienização do braço do paciente com álcool, tá? Por favor, minha gente, seja racional, pensa antes de fazer. Se ele tá dosando álcool no sangue, você não pode limpar o braço dele com álcool, tá? Você vai lavar com água e sabão, mas não vai passar álcool no braço dele não, que você vai acabar com a pessoa. Tá? Você acaba com ela, acaba com o resultado do exame dela. Faz isso não, tá? Então, por favor, esquece desse detalhezinho não, tá?
Lembrando que é uma coisa que eu vou falar sempre para vocês, vocês vão sempre esquecer. Coleta é detalhe. Quando vocês estão lá coletando, eu tô desse jeito em cima de vocês falando, coloca o garrote. Sempre foi assim, a minha vida toda de ensinar. Coloca o garrote, tira o garrote, põe a agulha, tira a agulha. Mas vocês não escutam. Não escutam. Gente, vocês têm um distúrbio que impede de ouvir na hora que vocês estão coletando. É uma coisa bem absurda. Esses dias eu estava ensinando uma colega a tirar sangue, né? E eu tava lá encostando a cabecinha nela, ó, falando, fulana, tira primeiro a agulha e depois você tira o canhão e tal. Fui explicando. Quando eu vi, ela arrancou, foi tudo, derramou sangue para todo lado. Eu falei, meu Deus, qual que é a dificuldade que você tem em ouvir o que eu estou te falando? Ah, professora, eu fiquei nervosa demais. Eu falei, não tem que ficar nervosa, só me ouve. Ouve, concentra na minha voz, no que eu tô falando para você que vai dar certo. Mas aí vocês afobam. Vocês afobam, e aí derrama sangue, suja a roupa, faz peteco, né? Vocês gostam de fazer peteco com sangue. Ai, Jesus. Mas esse semestre nós vamos lá no laboratório resolver esse peteco aí, tá bom? Coleta de seringa era o tradicional. Eu não vou desfazer dela nunca na vida, eu acho ela boa, tá? Mas eu, como uma pessoa moderna que sou, formada há 2, 3 anos atrás, vocês sabem disso, gosto muito mais da coleta a vácuo, tá? Eu acho ela limpa, eu acho ela segura, para mim, eu acho ela confortável. Mas não serve para qualquer paciente. Crianças, não faça a vácuo. Idoso, vai depender muito da qualidade da veia do idoso para você fazer um vácuo, tá? Veia ruim, veia muito fina, paciente que faz medicamento tarja preta, uso controlado contínuo. Tenha muita cautela ao escolher o vácuo para esses pacientes, porque você pode errar. Uma coisa que é mito. Ah, o vácuo dói mais que a seringa. Gente, mas o calibre da agulha é a mesma, 25/7, 25/8, é a mesma agulha. O que vai diferir é o peso da sua mão e o medo do paciente, tá? Então, se você mostra para ele que o teu serviço é seguro a vácuo, então faz a vácuo. Se você tem mais segurança para fazer seringa, então faz seringa, tá? Eu te aconselho a começar com a seringa. Depois que você tiver firmeza para fazer com a seringa, você evolui para um vácuo, tá? Conselho meu, aí você faz o que for confortável para você. Aqui só mostrando para vocês. Eu tinha uma aqui, deixa eu só voltar, porque eu tinha um que tinha as partezinhas dos componentes a vácuo, mas aqui não tá. Eu tenho uma agulha aqui, ó, que é descartável, os tubos de ensaio e o canhão e o garrote é o que eu uso aí para coletar vácuo. Uma coisa importante é que a agulha é descartável, o tubo é para colocar o sangue e o canhão não é para jogar no lixo, por favor. Depois de uma aula prática de coleta, os canhões sempre somem. Ele não é para sumir, ele não é descartável, ele é reutilizável, porque ele não entra em contato com o sangue, tá? Então, a gente pode utilizar perfeitamente ele por muitos e muitos anos, sem problema nenhum, se vocês não jogassem todas as vezes eles no lixo. E também não pode levar embora para casa de vocês, tá? Que ele é bem baratinho, não faz isso comigo não, tá bom? Aí, ó, só mostrando a coletinha, nós vamos fazer isso na prática, tá? Esse aqui são os tubos que a gente tem, tá? No laboratório. Precisa decorar, eu acho que todo mundo já viu eu falando desses tubos nas aulas de vocês, quem já tiver feito alguma outra disciplina que tinha esse conteúdo em comum. O roxo, a tampa roxa tem EDTA, e ele vai para o setor de hematologia, tá? O amarelo, ele não tem anticoagulante, ele pode ter no máximo um ativador de coágulo, e ele tem um gel separador para separar o soro do sangue, das hemácias, né? Ele serve para sorologia e serve para bioquímica também. Sorologia HIV, sífilis, hepatites, bioquímica é glicose, colesterol, ácido úrico, HDL, LDL, tudo que vocês lembrarem aí de bioquímica, tá? O tampa azul, ele é muito nobre, eu acho esse um tubo muito nobre, ele vem com citrato, né, um anticoagulante dele, um citrato de sódio, ele vai unicamente para fazer provas de coagulação, tá? E geralmente a gente tem aí, ele vem no vidro, tá? Ele não é plástico, ele vem no vidro, aí depende muito do citrato que está sendo utilizado nele. O vermelho ou tijolo, que a gente chamava antigamente, ele não tem nada de anticoagulante dentro dele, ele é seco, tá? E ele tem as mesmas funções do amarelo, ele vai para sorologia ou para bioquímica, tá? O verde é um tubo coringa,
ele tem heparina, né, sódica dentro dele. Ele pode substituir grande parte dos exames que eu faço em outros tubos, exceto o citrato, tá? Ele pode substituir. Substituir como? O paciente está em um ambiente hospitalar e eu só consigo coletar em um tubo nele. Qual que eu vou escolher? Escolhe a heparina, porque na heparina dá para fazer hematologia, dá para fazer a bioquímica, dá para fazer a imuno, só não dá para fazer coagulação. Então, se você não tem outra opção, use heparina, tá? Dá certo. Não é a melhor escolha da vida, mas é o que a gente tem de melhor dentro de um ambiente hospitalar, tá? Aí eu tenho o fluoreto, tem fluoreto de sódio, tem um fluoreto com EDTA, tá? E depende do que você está usando lá no seu laboratório. Ele serve para glicose, tá? O cinza só faz glicose, tampa cinza. Aí tá meio branquinho, mas ele é cinza, tá? Só serve para glicose. Fora isso, eu tenho um preto, eu tenho um azul escuro, mas aí são tubos especiais, para condições especiais. Esses aqui são os tubos que você precisa, obrigatoriamente, ter no seu laboratório para conseguir trabalhar, tá bom? Ah, ficou fora de ordem, tá aqui, ó. Os componentes para coletar a vácuo. Esse canhão aqui, que é um adaptador, né? A agulha descartável, aqui o garrote, descarpaque, aqui umas agulhas que já vem com a trava de segurança para fechar, tá? Algumas pessoas gostam de coleta com o scalp, que é essa borboletinha aqui, ó. Não sei se vocês já viram. É uma coleta que eu particularmente gosto quando a veia é muito ruim e eu preciso de uma agulha menor, com um calibre menor. Lembrar que essa agulha corre o grande risco de hemolizar a tua amostra, mas o scalp eu não aconselho, se você não tem experiência de coleta, você não colhe com scalp, porque precisa colar esse scalp aí no braço do paciente para ele não se mexer, né, se você não tem experiência. Então, se você não tem, e precisa de outra pessoa para puxar o êmbolo da agulha, então se você não tem experiência, deixa o scalp para quando você tiver firmeza, destreza na sua coleta, tá bom? Mas o scalp é uma excelente opção para veias ruins, para veias boas não, tá? Aqui só mostrando para vocês que tem algumas agulhinhas que já vem com a trava de segurança, tá? Terminou de coletar, tampa ela de uma vez e pode retirar e retirar a amostra aqui da nossa seringuinha, das modernidades da vida que eu acho que vocês já conhecem, tá? Os nossos tubos, né? Os nossos tubos e ordem de coleta. Deixa eu ver se eu coloquei. Aqui, ó. Isso aqui é muito importante para vocês. Vou colocar só os tubos que são importantes. Quando a gente vai coletar muito tubo, todos os tubos, tem uma sequência certa a ser utilizada, porque a agulha que vai entrar e perfurar o tubo, ela é a mesma para todos os tubos. Então, você precisa fazer a ordem certa para não contaminar com anticoagulante os tubos que vêm em seguida, tá? Então, qual é a ordem, a melhor ordem para você coletar? O primeiro tubo, se o paciente for fazer hemocultura, não está aqui o tubo de hemocultura. O primeiro de todos é o de hemocultura, ou os primeiros, porque às vezes é coletado mais que um. Hemocultura. Depois, o primeiro tubo mais nobre, que não pode se misturar com ninguém, é o tubo que faz o citrato, que é o que faz as provas de coagulação tampa azul. Depois dele, vem os tubos secos, que é o vermelho e o amarelo, né? Depois a heparina, depois o EDTA e, por último, o fluoreto. De todos os tubos, o que eu tenho de menos nobre no nosso cotidiano, ele é o fluoreto, tampa cinza. O mais nobre, o azul, que é com citrato. E esse trace que está aqui embaixo, ó, ele serve para dosar metais pesados, tá? Ele vem por último de todos, caso haja a necessidade de coletar aí com o tubo trace, tá? Professora, preciso aprender essa sequência de tubos? Acho importante para esse momento de pandemia você colocar na sua vida que eu quero saber a sequência de tubos, tá? Isso é muito importante. Aqui, só para vocês evitar a hemólise é evitada utilizando uma agulha, não utilizando uma agulha com calibre muito fino, nem um garrote muito apertado, nem dando tapinhas no braço do meu paciente, tá? O paciente é um ser humano, não é uma rocha que você está furando ela e vai machucar, não. Lembra que o teu cartão de visita é o teu paciente. Se ele sair de lá falando bem de você, ótimo. Se ele sair falando mal,
péssimo, tá? Então, cuidado com essa coisa aí, isso é muito importante, tá bom? Isso aí é uma imagem falando para vocês que agora só falta a prática. Tá tudo certo, meninos? Esqueci de alguma coisa de coleta? A aula não terminou, mas eu esqueci de alguma coisa de coleta que eu não comentei. Rosângela, Oi. hoje ainda tem um Oi. scalp a vácuo, né? Tem um scalp a vácuo. vácuo. Socorre bastante. Você gosta dele, Liliane? Criança, né? Criança ajuda um pouco. Ajuda? Se você conseguir enxergar bem, é bom. Mas eu não gosto muito disso para os nossos alunos recém-formados, não, tá? Eu tenho medo. Eu Não, acho é que complicado mesmo, para fazer scalp, eu acho que você precisa já ter uma destreza, né? Para depois você arriscar um scalp, tá? Porque scalp eu é já uma tenho coisa que manuseio, requer né? requer uma destreza, né? Porque pode machucar o meu paciente, pode errar, pode derramar sangue, é o que mais acontece com o scalp, né? Por causa que controlar o negócio. Vamos focar, pelo amor de Deus, na seringa e depois um dia eu vou ver vocês colhendo de scalp. Não desvalorizando, porque vocês vão coletar muito melhor do que eu, porque eu nem coleto mais, eu só ensino agora, vocês sabem que eu não coleto, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão ficar 1000 vezes melhor do que eu na coleta aí de sangue. Eu peço mesmo, tá? Aí, tudo bem para procedimento de coleta, meninos? Responde mais que a Liliane, Antoniel. Sim. Cadê o resto dos meninos? Sim. Aí, só para fechar, então, nosso conteúdo, já que eu te ensinei tudo que eu podia sobre a coleta na teoria, só vai faltar a prática, né? Eu queria só recordar com vocês uma coisa que eu já ensinei, eu tenho certeza absoluta, que é quando eu colho esse sangue, a separação. Lembra que eu vou separar o sangue? Eu vou colocar isso aí na centrífuga, e quando eu centrifugar essa amostra, vai ficar uma parte vermelhinha e uma parte amarela, não é isso mesmo? Sim? Sim? Já viram isso? Vocês já fizeram isso? Já fizeram, né? Então, eu tenho uma parte vermelha. Oi? Sim. Sim. Eu tenho uma parte vermelha, onde ficam os meus elementos figurados. Quem são os elementos figurados? Eu tenho os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas perdidas aqui. Aqui em cima, na parte transparente, eu tenho as vitaminas, sais minerais, hormônios, todo o resto que você for encontrar está aí. Então, a parte vermelha eu tenho elementos figurados, na parte clarinha eu tenho todos os outros componentes aí do meu sangue, tá? E o que eu quero perguntar para vocês é qual a diferença de sangue e do plasma? Por favor, alguém pode me responder? Depois você toma banho. Um é rico em fibrogênio e o outro não. Quem está falando comigo? Quem falou comigo? Alguém pode me ajudar nessa resposta? Rico em fibrogênio e o outro não? Fibrinogênio e o outro não? Alguém pode me explicar isso? Por favor? É a diferença de soro e plasma que você está perguntando? Soro e plasma, isso. Para de pesquisar no Google, ô Antoniel. Não estou pesquisando no Google. Então é porque eu fala entendi a diferença de sangue e plasma. Soro e plasma. Qual que é a diferença? Um a gente colhe com anticoagulante e o outro não. Pronto, é só isso que eu preciso saber de importante. Fechou. Olha, Então, o que você ia falar? E um tem fibrinogênio e o outro não. Isso conclui, né? Veja bem, por que eu tenho que saber a diferença de soro e plasma? Por que isso é importante para mim? Porque alguns exames são realizados só com o soro e alguns exames precisam ser realizados só com o plasma. Os dois são essa parte amarelinha do sangue. A diferença é que um vai ser coletado com anticoagulante e o outro vai ser coletado sem anticoagulante, tá? Soro sem anticoagulante, plasma com anticoagulante, tá certo? Um guarda os elementos da coagulação, da cascata de coagulação, e o outro não guarda os elementos da cascata de coagulação. O plasma guarda, mas o soro não guarda, tá? Então, isso é muito importante, especialmente quando você for decidir
o que você vai ter que coletar do paciente, porque eu vou falar assim, ó, fulano, colhe um plasma fluoretado lá para mim, colhe um plasma para mim fazer uma glicose. Você precisa saber o que você vai usar, o que exatamente eu estou te pedindo, para você não coletar errado. Não, colhe um sangue total para eu fazer um hemograma. Sangue total é diferente de soro, que é diferente de plasma, tá? Então é preciso saber, sangue total é tudo, misturado, sem separar, coletado especialmente com DTA. Plasma, qualquer um anticoagulante, centrifuguei, a parte amarelinha é plasma. Soro, sem nenhum anticoagulante, centrifuguei, a parte amarelinha é soro, tá bom? Então, não tem como eu visualmente definir isso aí. Eu só consigo fazer essa definição se alguém me contar que usou ou não anticoagulante. E outra coisa importante, se você não me contar, o resultado do exame vai dar errado, se eu usar o componente errado, e aí eu vou descobrir, tá bom? Aqui, ó, com anticoagulante, eu tenho plasma aqui em cima amarelinho, leucócitos e plaquetas, geralmente fica uma película bem fininha sobre as hemácias, tá? E embaixo eu tenho os glóbulos vermelhos. Quando eu não uso anticoagulante, eu tenho um soro, eu geralmente uso um tubo com um gel separador, e embaixo eu tenho um coágulo. Esse aqui, ó, do plasma, se eu misturar de volta, ele volta a ser sangue total, tá? O sem anticoagulante, que é o soro, se eu misturar, ele não volta a ser sangue total, porque ele consumiu os elementos da coagulação e virou coágulo, tá bom? Quando um paciente tem uma leucemia, vou só fazer essa colocação, porque vai que um dia você vê um trem desse e não sabe o que está acontecendo na sua vida, né? Quando o paciente tem uma leucemia e ela já está em um estágio bastante avançado, tá? É possível você conseguir observar essa alteração aqui, ó, tá? Olhando o sangue do paciente. Quando a gente centrifuga, essa camada de leucócito, que era para estar bem fininha, uma película bem fininha, 2, 3 milímetros no máximo, ela está bem grande, 1 centímetro, 2 centímetros de quantidade de células brancas, tá? Pode assustar, porque aí é grave, tá? Pode assustar que é grave. Então, se visualmente um dia você enxergar um trem desse, é bastante grave. Outra coisa que vocês observam é esse soro aqui em cima, ó, esse plasma aqui em cima, ele não tá amarelinho nem transparente. Quando às vezes ele tá leitoso ou ele tá opaco, não tá transparente, é triglicérides, tá? É triglicérides aumentado que turva essa minha amostra. Quando a gente for falar de lipidograma nas próximas semanas, eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Aqui, deixei bem por escritinho aqui, diferença de soro e plasma para vocês. Coloquei aqui alguns componentes, que é importante vocês saberem que estão ali presentes. Coloquei só alguns, né? Albumina, proteína, fibrinogênio, enfim, glicose, hormônios, gases. Coloquei tudo que os mais comuns que vocês precisavam lembrar, mas a grande maioria dos componentes tudo que a gente vai dosar no soro ou no plasma, a gente faria uma listagem aqui, mas ela é tão grande que não dá para fazer, tá bom? Tá tranquilo, meninos? Tranquilo? Porque para mim era isso. Muito, né? Desde as 7 De boa. sentado. Nós ficou desde as 7. Nós está guerreiro hoje, hein? Nós está guerreiro. Deixa eu olhar aqui quantos de vocês ainda estão sendo guerreiros comigo aqui, porque vocês podem ter desistido, né? Falando nisso, quem que levantou a mãozinha aí para mim que eu vi só agora? Tem uma mãozinha levantada. É a Joyce. Eu quero dizer que eu não vejo vocês quando a minha tela está aberta, tá? Não adianta levantar a mãozinha sem abrir o microfone. Eu não vejo vocês, tá? Luana não tinha falado comigo ainda. Quem mais? Acho que só a Luana, que entrou depois. O Davidson também não escutei a cor da voz dele hoje, né? Mas tá bom. Você tá anotando, Davidson? Não, próxima aula eu compro o caderno. Meu Deus! Falar nisso, cadê o Alex? Cadê o Alex, Elora? Ele é amigo seu. Uai, eu não vi o Alex, não. A gente conversa pelo WhatsApp, mas pela aula... A internet caiu e eu não consegui entrar de novo. Eu não vi ele não falou comigo, eu não vi, né? Enfim. Para os outros que eu não falei oi para todo mundo, eu vou baixar a lista de frequência agora, neste minuto, tá bom? Lista de frequência baixada. Pronto, acabou. Já era. Quem estava, estava, e quem não estava, não vai estar mais, tá bom? Alguma dúvida que eu possa ajudar vocês ainda?
Alguma dúvida, crianças? Como que fica a paciente que fez a mastectomia? Porque tem gente que fez e já reconstruiu de novo. E aí não dá nem para perceber. A gente. Não, mas é por Ela, isso que tem que estar na ficha. Tem que estar na ficha. E a outra coisa, recepção, paciente que então, faz tem que perguntar. tem que perguntar. Mas nesse caso, Antoniel, não precisa ficar perguntando muito, tá? Porque a paciente que fez mastectomia, ela foi instruída pelo médico dela. Ele contou para ela que ela não pode funcionar daquele lado. Todas elas Então o sabem, médico já tá? avisa. Ah, tá. Já avisou, ela Era isso sabe que ela não pode. Mas não é só feita a mastectomia, tem que ter feito a questão do gânglio. o esvaziamento de gânglio, tá? Então, Uhum. se ela fez isso, ela sabe. E o médico contou para ela e ela tem o maior ciúme daquele lado do braço dela. Ela não vai te contar da mama, ela só vai falar que não pode coletar daquele lado. E, por favor, escuta o paciente. Se ele falou que não pode, é porque não pode. Nem discute o caso, tá? Não pode e pronto, tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Ninguém? Tá todo mundo em silêncio? Então, fechou, meninos. A partir da semana que vem, a gente já começa a trabalhar os exames, tá? Nós vamos trabalhar uma série de exames a semana que vem, ok? Então, prepare-se. Hoje a gente coletou, Aí que vai separou. começar a ficar legal. Eu acho que hoje era uma revisão, né, de uma coisa que eu acho que era bem óbvia para vocês. E na semana que vem nós vamos, acelerar em cima de exame, tá? Inclusive, vocês podem até trazer alguns, se eu não chegar a citar, se eu esquecer de algum que a gente, né, passou despercebido, vocês podem trazer alguns que a gente, se for exame do meu conhecimento, a gente cita aqui, descasca ele para vocês conhecerem, tá bom? Porque quinto, sexto período, a gente tem que estar afinadíssimos aí com o nome de exames e para que eles servem, tá certo? Certo? Então, um beijão para vocês, boa noite. Agora vocês já podem se levantar, Beijo, boa dar noite. uma esticada. Já Beijo, tá. boa Boa noite. noite. Boa noite. E não me abandonem semana que vem, hein? Não me abandonem semana que vem. Jamais. Boa noite. Boa noite, beijos.